Bem-vindo ao Plotoria. Hoje não é sobre heróis. É sobre um jogo de realidade virtual chamado Torre das Provações. Um gamer hardcore. Um streamer. Um cara comum desperdiçando a vida tentando vencer um jogo que nunca lhe deu nada em troca. Ou pelo menos era isso que ele pensava. Quando o universo decide fazer a humanidade entrar em pânico e desespero, há um homem que percebe que essa mudança fez todo o seu sofrimento valer a pena. Então pegue seus lanches e fique confortável, porque quando a torre começa a se mover, não existe botão de reinício. Vamos começar. O fogo devorava o salão enquanto espadas se acumulavam no chão como promessas fracassadas, e em algum lugar nos registros do sistema, os números deixaram de ser abstratos. 79 tentativas. 315 mil mortes. Esse era o resultado do progresso da humanidade até agora, reduzido de forma limpa a uma contagem regressiva que não se importava com o quão heroica soava. Tudo para conquistar a Torre das Provações. O alerta corria em tempo real, 58 minutos, 33 segundos, depois 32, depois 31, e a cada segundo arrancado, o pânico se espalhava mais rápido que as chamas. Em um escritório, um homem explodiu primeiro, espalhando papéis e batendo na mesa como se a violência pudesse assustar o tempo e fazê-lo desacelerar. Nas ruas, as pessoas fizeram o que sempre fazem quando o fim do mundo vem acompanhado de um som de notificação. Elas encararam seus celulares, horrorizadas, todas percebendo ao mesmo tempo. O 48º andar da Torre das Provações estava transmitindo o obituário da humanidade. O salão naquele andar era uma fornalha de corpos destruídos e pedra em chamas, jogadores mortos espalhados como equipamentos descartados. Mensagens continuavam aparecendo na transmissão. Alguém chamado Raccoon Manfur se despediu de todos ao redor do mundo, e por meio segundo, aquilo quase soou reconfortante. Então alguém chamado Klimber respondeu, dizendo para todos esperarem só mais um segundo, porque aparentemente a esperança ainda não tinha lido o número de mortos. Foi quando um homem envolto por uma aura azul violenta caiu no inferno como a pontuação no final de uma frase. O sistema anunciou que um desafiante havia entrado no território do governante do 48º andar, um dragão vermelho chamado Distia. E de repente o chat despertou como se tivesse sentido o cheiro de sangue. O desafiante apareceu na transmissão. Um rosto coberto por uma máscara, segurando uma adaga. Klimber digitou novamente, insistindo que ainda havia pessoas prontas para desafiar, enquanto outro espectador observou com ironia que aquele desafiante havia chegado em uma situação verdadeiramente horrível. A contagem de espectadores passou de 7.500, porque nada unia mais uma audiência do que uma execução ao vivo. O dragão fez questão de justificar o hype. Uma massa colossal de escamas e dentes rosnou, tão grande que o desafiante mal se registrava em comparação, e seus olhos ardentes se fixaram no recém-chegado com desprezo entediado. Abaixando a cabeça, o dragão se perguntou em voz alta por que os humanos nunca aprendiam a desistir, questionando-se, depois de perder tantos dos seus, eles realmente tinham voltado outra vez. Não era tanto uma pergunta, mas uma palestra entregue com presas. O desafiante respondeu instantaneamente, olhando para cima por trás da máscara com um tipo de calma que irritava deuses. Ele disse que ainda havia muita coisa para fazer antes de cozinhar um lagarto gigante para o jantar, e apontou quase educadamente que ainda estava exatamente no horário. Isso foi o suficiente para irritar o dragão. Dragões, especialmente, não eram seres com quem se brincava quando se tratava de orgulho. O dragão rosnou, alertando que o sofrimento poderia facilmente ser piorado, e ergueu uma pata enorme enquanto a magia se acumulava como uma tempestade prestes a explodir. Então ele parou no meio da ameaça, decidiu que falar com um inseto era inútil, e agiu. Correntes explodiram de um círculo mágico brilhante sob os pés do desafiante, envolvendo suas pernas com força e o prendendo no lugar como um coelho em uma caçada. O dragão declarou o fim do desafiante como insignificante e desceu sua pata com força esmagadora. A pedra se partiu, o chão cedeu, e tudo dentro de vários metros foi esmagado em escombros. Um instante passou, tempo suficiente para o público assumir o óbvio. Então uma voz cortou a fumaça, perguntando casualmente se encurralar alguém e atacar imediatamente não era um pouco previsível. O dragão se virou, atônito, e lá estava ele,
ileso, de pé não muito longe do impacto. O desafiante explicou calmamente que observar os movimentos do dragão tornava suas intenções dolorosamente óbvias. O fogo irrompeu da boca do dragão à medida que a fúria tomava conta, e ele questionou como sua habilidade de aprisionamento poderia ter sido dissipada instantaneamente. Chamou o homem de impressionante, mas apenas no tom que alguém usa logo antes de prometer agonia. Erguendo a cabeça com ameaça teatral, o dragão anunciou que o desafiante havia simplesmente escolhido uma morte mais dolorosa enquanto reunia uma quantidade enorme de chamas em sua boca. Um fluxo massivo de fogo foi liberado, varrendo a arena enquanto o dragão pintava deliberadamente o chão com destruição. Em vez de queimar, o desafiante se ergueu. Ele atravessou o fogo como se a gravidade tivesse se cansado dele, avançando enquanto uma força pesada e ominosa envolvia a lâmina em sua mão. Em um piscar de olhos, ele atacou. O golpe atingiu diretamente o rosto do dragão, e ele já estava saltando para longe enquanto a besta recuava, cabeça baixa, amaldiçoando em fúria. O ataque acertou o olho, e uma aura roxa espessa agora marcava a cicatriz onde a visão do dragão costumava existir. A besta só ficou mais furiosa, asas se abrindo enquanto rugia que jamais permitiria que aquele humano saísse vivo. Uma janela do sistema surgiu, anunciando que o dragão havia usado sua habilidade, sopro. E o desafiante começou a pensar. Ele observou que toda a masmorra estava sob o alcance do sopro do dragão, e acrescentou calmamente que não havia razão para desviar do que estava por vir. Ele ergueu a mão esquerda, que começou a brilhar cada vez mais enquanto partículas do sistema se aglomeravam ao redor. Uma nova mensagem apareceu, informando que as memórias do mundo estavam sendo acessadas. Atrás dele, o contorno holográfico de uma estrutura gigantesca começou a se formar, irreal e esmagadora. Ele estendeu a mão, ativando outro alerta. Uma biblioteca infinita de habilidades registradas estava sendo montada. Ele nomeou uma delas, Fogo Infernal, e uma esfera de chamas se acendeu acima de sua palma. Erguendo a lâmina, ele invocou a habilidade Lágrimas Negras para incendiá-la, e o metal respondeu, irrompendo em chamas negras que engoliram o fio da arma. O dragão zombou, chamando de tolo, enquanto a magia do fogo se agitava ao redor de seu corpo gigantesco. Ele ridicularizou a ideia de que habilidades emprestadas tão patéticas pudessem importar, gritando que jamais cairia diante desse tipo de poder. O desafiante aproximou a lâmina em chamas do rosto e respondeu que, de fato, aquilo era verdade. Então acrescentou a parte que realmente assustou os deuses. Era por isso que ele criaria algo novo. Ele nomeou ambos os poderes, Fogo Infernal e Lágrimas Negras, e ordenou que se fundissem. As chamas se torceram juntas, o vermelho infernal colidindo com o negro abissal, e o sistema anunciou imediatamente a fusão de duas habilidades de Rank S. O desafiante analisou aquilo em tempo real, observando que o que havia criado os superava. Nem mesmo um dragão, disse ele, seria capaz de suportar isso. A fusão havia sido concluída. Onde antes flutuava o fogo, agora pairava um enorme aglomerado de magia, envolto em uma aura que parecia errada de existir. Outra notificação surgiu, identificando o resultado como o sopro de Eterion, o dragão do vazio. Uma habilidade de rank SSS. O dragão encarou aquilo em horror absoluto, perguntando se aquele era realmente o sopro supremo que outrora fora usado por um dos antigos. Em sua mente, surgiu a visão do dragão antigo Eterion. Um corpo colossal com uma máscara, sufocando o mundo com uma presença esmagadora. O dragão gritou em descrença, exigindo saber como um humano poderia recriar tal habilidade. O desafiante respondeu removendo a máscara. Ele se apresentou como Kang Jin-Yu, um sorriso malicioso cruzando seu rosto enquanto explicava que o fracasso repetido tinha um jeito peculiar de tornar alguém mais inteligente. O fogo ardia em seus olhos enquanto dizia ao dragão que aquela não era a primeira vez que o matava. E declarou que também era um gamer hardcore. Então tudo se dissipou. Uma voz diferente, plana e desinteressada, comentou de um monitor sobre o significado de um jogo lixo, explicando-os como jogos entediantes, desbalanceados e gerenciados por empresas terríveis. Um homem estava sentado à mesa, banhado pela luz da tela, detonando os jogos com irritação experiente. Ele reclamava da dificuldade absurda.
E seus pensamentos derivaram para uma torre gigantesca pairando no espaço virtual. Um jogo de realidade virtual chamado Torre das Provações encaixava perfeitamente em cada falha que ele descrevia. Ele se lembrava de como, após o lançamento, gamers hardcore teimosos trataram o jogo como um insulto pessoal, se jogando contra seus sistemas e missões sem parar. Jogadores de todas as classes avançaram, recusando-se a comer ou dormir, convencidos de que poderiam superar o jogo. No entanto, 3 anos depois, a realidade se impôs. Chefes mortais, monstros implacáveis, armadilhas que apagavam pessoas sem esforço, e ambientes que puniam a curiosidade com a morte provaram uma coisa com clareza. Torre das Provações não foi feito para ser vencido. Sua memória o arrastou além de um guardião de portão invencível. Heróis congelados em um deserto polar a 60 graus negativos, onde uma hora significava morte. E um labirinto que se estendia por mais de 10.000 quilômetros. Aquilo nunca tinha sido apenas entretenimento. Era tortura, e com esse veredito final, ele atirou violentamente o visor de RV no chão, como se quebrar plástico pudesse punir um jogo. Ele disse que o jogo se tornará vazio, depois se corrigiu, quase vazio, porque mesmo no fracasso, ele se recusava a morrer de forma limpa. Sua memória saltou de volta para os corredores da torre, onde paredes estavam destruídas, sangue manchava o chão, e estilhaços cobriam tudo que um dia foi chamado de progresso. Ele se lembrava de como apenas um punhado de jogadores hardcore teimosos continuava tentando desafiar aquela dificuldade amaldiçoada, recusando-se a deixar que a torre tivesse a última palavra. Jinyu estava no topo absoluto, respirando com dificuldade, suor escorrendo por seu rosto. Notificações se empilhavam diante dele. O sistema anunciou a conquista do 50º andar e, em seguida, o parabenizou como a primeira pessoa a limpar a Torre das Provações. Ele encarou aquilo, exausto, segurando um braço sangrando, e se perguntou se aquilo era real. Murmurou que tinha sido até bem divertido. No início, Kang Jinyu era apenas curioso, explicando que, diferente de todos os outros, ele sentia realização ao encontrar maneiras de limpar os andares, alcançar o que parecia impossível, criar estratégias originais. Então ele limpou a torre da única forma que ela deveria ser limpa. Repetindo tudo até que fosse gravado em sua memória. As lembranças retornaram todas de uma vez, andar após andar, erro após erro, até que o número o atingiu. 11 anos. Foi quanto tempo ele passou dentro daquela torre. Ao sair, ele olhou para trás e admitiu que nunca esperou limpar todos os andares. Até brincou que talvez devesse ter ligado uma transmissão ao vivo. Abrindo a tela do sistema e se perguntando se valeria a pena enviar aquilo para YouTube. Decidiu que, mesmo que o jogo fosse lixo, ainda renderia visualizações, porque sofrimento sempre vende. Como se fosse ensaiado, uma notificação em formato de envelope apareceu, agradecendo por ele continuar jogando o jogo. Mas logo depois, outra mensagem surgiu, anunciando uma atualização de reinicialização em 12 horas. Jinyu sorriu, genuinamente curioso sobre quanto dinheiro a empresa ainda estava queimando. Ele deslizou até o chão, encostando-se em uma parede destruída, rindo porque o jogo nunca deu lucro em primeiro lugar. Esse riso se tornou amargo quando o espaço de jogo começou a colapsar. Ele declarou que nenhuma atualização de reinicialização o faria voltar a jogar aquele jogo amaldiçoado, e finalmente removeu o visor de VR para sempre. Disse que também deixaria seu trabalho como streamer na YouTube naquele dia. A única coisa que o mantinha financeiramente vivo, aos 27 anos, sem família e com uma renda mensal mal dando para sobreviver, ele admitiu que aquilo não poderia durar para sempre. Seu quarto respondeu a essa verdade imediatamente, sacos de lixo por toda parte, latas vazias de energético empilhadas como troféus de decisões ruins. Ele pensou em avisar seu treinador que ficaria sem treinar por um tempo, depois caminhou até a janela e a abriu. O céu noturno encarava de volta, estrelas espalhadas pela escuridão, e ele se lembrou de ter sido aconselhado uma vez a seguir carreira na luta profissional. Agora, decidiu que dinheiro importava mais que sonhos. A lua estava alta sobre seu apartamento quando ele iniciou a transmissão. Em 3 minutos, 20 espectadores entraram, perguntando imediatamente por que ele estava transmitindo tão cedo. Ele riu, lendo o chat,
enquanto sua mesa transbordava de comida e refrigerante, arrancando piadas de todos que assistiam. Então sua expressão mudou. A tensão bateu forte, e ele disse ao chat que tinha algo importante para falar, provocando instantaneamente indignação e pânico nos comentários. Ele fez uma pausa, se recompôs, depois pegou uma caneca de álcool e riu, dizendo que estava só brincando com eles, mas enquanto virava a bebida, decidiu que anunciaria o fim de sua carreira no dia seguinte. 3 garrafas e uma transmissão depois, o mundo ficou turvo, e o sono o levou. Amanhã o acertou como um soco, com a luz do sol refletindo em garrafas vazias. Jin-Yu ficou ali, vazio e miserável. Nosso protagonista se forçou a levantar, segurando a cabeça e o estômago doloridos. Disse a si mesmo que precisava postar o vídeo da limpeza da torre imediatamente. Ao ligar o computador, seus olhos congelaram ao ver uma transmissão ao vivo intitulada Torre das Provações que havia surgido de repente no mundo real. Ele não conseguiu dizer uma única palavra, assistindo em choque. E entrou na transmissão também. Todos estavam sem palavras, pânico por toda a parte. Pessoas murmuravam, enquanto todas olhavam para a torre gigante. O streamer atualizava os espectadores sobre tudo o que estava acontecendo. Um usuário chamado Melanivatermelon havia fornecido informações sobre a torre. Era de um jogo chamado Torre das Provações, lançado há 11 anos. E assim, o céu ficou vermelho, e nuvens começaram a se reunir ao redor da torre. Jin-Yu percebeu imediatamente as semelhanças. Aquele céu vermelho escuro era o mesmo do início do jogo. Nesse exato momento, uma notificação do sistema se materializou diante dele, anunciando a conclusão da primeira fase da nova atualização. Do lado de fora, a cidade mergulhou na escuridão. O céu ardia em vermelho. Outra mensagem declarou que todos os jogadores tinham 90 dias para limpar a torre. A mesma mensagem apareceu em todos os lugares, casas, ruas, escolas. Mães e crianças a leram em silêncio atônito enquanto o próximo aviso deixava tudo claro. Porque, se não conseguissem, a humanidade seria destruída. A cadeira atrás dele caiu enquanto Jin-Yu encarava a tela, suor frio escorrendo por seu rosto. Uma nova mensagem do sistema afirmava que a adaptabilidade da humanidade estava aumentando rapidamente. Enquanto isso, Jin-Yu dizia a si mesmo para manter a calma, mesmo com o medo escapando por seus olhos. Ele vestiu um casaco, pensando que se a torre agora era real, hesitar significava morte. Ele saiu correndo do apartamento. Precisava pegar aquele item antes que alguém o fizesse. A escadaria se tornou um borrão enquanto ele saltava andares em um único impulso, um sorriso perigoso surgindo em seu rosto enquanto o coração martelava como se quisesse escapar. Porque, mesmo que o fim do mundo estivesse chegando, ele estava animado. A cidade central explodiu em caos. Pessoas gritavam sobre rotas de fuga, voos, países estrangeiros, enquanto outras berravam que aquelas torres malditas estavam em toda parte e não havia lugar seguro. Jin-Yu cortou a multidão. Até parar na entrada do metrô, percebendo que aquele não era o momento de fugir, mas de avançar. Ele desceu, lembrando que aquela área ficava logo fora do território da torre e era uma das 30 regiões externas espalhadas pela Coreia. Aquela era a mais próxima dele. No subterrâneo, havia lojas, e uma placa dizia Centro Comercial Subterrâneo Central. Ao lado, uma fonte impecável e estátuas de anjos permaneciam, zombando do medo ao redor. No momento em que Jin-Yu entrou, uma notificação do sistema confirmou a área do evento. Nosso garoto observou a multidão e os reconheceu imediatamente. Cada um deles havia jogado o início da Torre das Provações. Eles se observavam em silêncio, e ele entendeu o motivo. Itens apareceriam em breve, apenas alguns, talvez 5 se a sorte ajudasse. Foi quando alguém chamou seu nome. Jin-Yu se virou, surpreso, e viu um homem sorrindo amplamente ao reconhecê-lo. Era Lee Jong-soo, um streamer da Paprika TV com 500.000 de inscritos, representante de sua empresa e um caso clássico de sucesso profissional. Jin-Yu o encarou, perguntando se ele não deveria estar transmitindo naquele momento em seu quarto. Jong-soo gesticulou para a multidão e sorriu, perguntando o que poderia ser mais importante do que estar ali agora.
Ele cutucou Jinyu e perguntou casualmente até que andar ele havia chegado, se perguntando por que um colega esconderia algo assim. Ele queria saber os segredos. Colega. A palavra ecoou de forma desagradável na mente de Jinyu enquanto memórias de transmissões conjuntas do passado ressurgiam, afiadas o suficiente para lembrá-lo exatamente do quão falso aquele sorriso realmente era. Jinyu disse que a empresa que Jong-Soo construiu era uma armadilha, onde incontáveis Triamers eram enganados por contratos injustos, afundando cada vez mais quanto mais transmitiam. Quanto mais alto protestavam, mais rápido suas vozes eram esmagadas pela força jurídica, e o sistema continuava devorando todos eles vivos. Ele continuou, lembrando como os colegas com quem ele subiu do nada, os amigos que compartilharam a relação, foram sumindo um por um. Nesse momento, Jong-Soo interrompeu, agarrando o ombro de Jinyu como se ainda estivessem em termos amigáveis. Jong-Soo elogiou como um grande jogador e um Mukan streamer talentoso, sorrindo calorosamente enquanto oferecia melhorar o contrato só para ele. Tratamento especial, termos melhores, um acordo particular, generosidade clássica quando o equilíbrio de poder começa a escorregar. Jinyu falou com ele friamente e disse que o mundo tinha mudado. Então deu uma cabeçada em cheio no nariz de Jong-Soo, dizendo que ele não mandava mais nele. O sangue espirrou, 2 dentes bateram no chão, e Jong-Soo desabou, segurando o rosto. Jinyu olhou para baixo e admitiu que se sentia mais leve por dentro, então se virou sem hesitar. Era hora do evento começar. Enquanto ele andava, respingos d'água começaram a girar ao redor da fonte. A água borbulhou, tremeu. E de repente, uma árvore gigantesca explodiu para cima, saindo da água. As folhas eram viçosas, sua presença irradiava poder, e uma aura forte varreu a área. Os jogadores congelaram em choque, encarando o enorme manguezal. Jinyu sorriu, satisfeito, dizendo que tudo estava exatamente como na Torre das Provações. Uma mensagem do sistema apareceu, anunciando que o manguezal da ganância continuava crescendo. Então frutos vermelhos se formaram entre os galhos. Gotículas grudavam neles, brilhando levemente sob a aura quente, parecendo irreais, quase sagrados. Jinyu explicou o efeito deles com calma, aumento de agilidade, força e mana. Mas sua expressão mudou rápido. Havia apenas 4 frutos. A multidão entendeu na hora. No segundo seguinte, todos avançaram, escalando, empurrando, chutando, lutando como animais soltos. Um lenço manchado de sangue caiu no chão. Jong-Soo, ainda sangrando, virou para Jinyu e gritou que, se tivessem se aliado, teriam dividido a recompensa. E os dois teriam vencido. Mas agora já era tarde demais. Jinyu primeiro olhou para ele friamente. Então, olhando para frente de novo e com um sorriso confiante, disse a Jong-Soo para ficar quieto, ainda não era a hora. Outros ficaram mais desesperados. Alguém arrancou um fruto e mordeu com ganância. Uma janela do sistema apareceu, anunciando um aumento de mais 3 em agilidade, e o homem comemorou, balançando os braços como se tivesse ganhado na loteria. Jinyu pensou como jogadores comuns nem entendiam que tipo de árvore era aquela. Os que mal jogavam só pensavam em comer, não em sobreviver. Um por um, as pessoas começaram a cair. O rosto de Jinyu permaneceu calmo, sem emoção, enquanto os jogadores hardcore assistiam, com a tensão ficando densa. Então seu sorriso ficou mais sombrio. Porque ele sabia exatamente como aquele jogo sádico e maldito funcionava. As raízes da árvore chicotearam de repente como açoites, batendo no chão com uma força assustadora. As pessoas recuaram horrorizadas quando alguém gritou que, uma vez que todos os frutos fossem comidos, a árvore se tornava mortal. O pânico se espalhou, e a multidão fugiu, passando correndo por Jinyu, que não se mexeu. Até Jong-Soo virou para correr, até Jinyu perguntar se ele estava mesmo desistindo. Jong-Soo gritou que sim, sem hesitar. Ele se recusava a morrer logo no começo do jogo. Por causa de uma árvore, ainda por cima. Decepcionado, Jinyu disse que a verdadeira recompensa do evento só aparecia depois que todos os frutos fossem consumidos. Jong-Soo parou, suor escorrendo pelo rosto, e perguntou se aquilo era verdade mesmo.
Jinyu perguntou de volta por que ele ainda estava ali se não fosse. A ficha caiu, e Jongsu entendeu por que Jinyu nunca tentou pegar um dos frutos. O representante sorriu de forma selvagem, dizendo que já conseguia sentir o cheiro da doçura. Um pouco tímido, tentando não entregar a empolgação, ele perguntou qual era o plano. Jinyu apontou para a árvore enfurecida e disse que eles precisavam se aproximar. Chegar por lados opostos ao mesmo tempo reduziria o risco, e hesitar significava morte. Jongsu concordou na hora. Jinyu queria distrair a árvore. O representante acrescentou que aquele também não era o primeiro jogo dele. Eles se moveram. Jinyu correu por um lado. Jongsu correu pelo outro. As raízes da árvore se esticaram, enormes e afiadas. Jinyu desviou limpo, olhando de relance e vendo Jongsu parado, sorrindo como um louco. Jongsu zombou dele, dizendo para Jinyu ir servir de isca para ele pegar o prêmio depois, mas Jinyu desviou de novo com facilidade e pensou no quanto estava aliviado. Seu sorriso voltou, mais afiado agora, percebendo que Jongsu não tinha mudado nada. Uma raiz gigantesca investiu contra Jinyu, passando raspando nele. Mas ele já sabia disso, porque, no segundo seguinte, a mesma raiz mudou de direção em direção a Jongsu. Ao contrário do que Jongsu pensava, a verdadeira isca era ele desde o começo. Num piscar de olhos, ela prendeu as pernas do representante. Mais raízes vieram em seguida, imobilizando-o completamente. Jinyu, sem olhar para trás, avançou, ignorando os gritos atrás dele. Jongsu implorou, chorando, perguntando por que aquilo tinha que acontecer. Jinyu não parou, apenas olhou para trás sorrindo de forma maliciosa, perguntando por que ele deveria ajudar agora. Sugerindo que Jongsu denunciasse para aqueles advogados maravilhosos dele. As raízes apertaram, as lágrimas escorreram. E antes que Jongsu terminasse de implorar, a árvore o esmagou até virar uma bagunça sangrenta. Boa viagem, lixo, Jinyu pensou, se aproximando da árvore. As raízes atacaram de novo. Jinyu calculou ângulos: esquerda, 22 graus, direita, 35, seus olhos acompanhando tudo ao mesmo tempo. As raízes se fecharam, mas Jinyu redirecionou a investida, forçando as raízes a colidirem entre si. Então as raízes desviadas bateram no tronco. Rachaduras se espalharam, a casca se partiu, e a estrutura cedeu. No ponto de impacto, algo ficou exposto. Um pequeno coração pulsava no centro do tronco, batendo rápido, denso com energia violenta, e Jinyu o reconheceu na hora. O coração do manguezal havia se revelado, e ele sorriu com sarcasmo seco, porque nenhuma única variável era diferente do que ele já conhecia do jogo. Cada ângulo, cada movimento, cada resposta batia com a memória dele, e isso significava que a árvore não podia mais surpreendê-lo de verdade. Só existia um jeito de quebrá-la. Fazer com que ela se destruísse. Um fragmento de raiz quebrada chamou sua atenção, e Jinyu o pegou, enquanto suas pupilas brilhavam em vermelho escarlate. Ele encarou a árvore enfurecida e lembrou que aquilo era só um evento, ele não ganharia experiência nessa luta, no máximo, conseguiria um lugar no Hall da Fama. Então sugeriu casualmente que parassem de perder o tempo um do outro. Isso foi o bastante para ofender a árvore. As raízes se ergueram, e um alerta do sistema anunciou a ativação da habilidade Vinha Sugadora de Sangue. Jinyu estalou a língua, admitindo que mesmo com sua experiência, desviar daqueles galhos perfeitamente não seria fácil. As raízes, envoltas por uma aura sinistra, dispararam na direção dele, e seu corpo se tensionou quando o instinto assumiu. Ele girou o pedaço da árvore e desviou uma das raízes para o lado com um impacto seco, mas passou tão perto que arranhou sua bochecha. A raiz desviada bateu no chão com força suficiente para rachar a pedra. Os próximos ataques vieram, e Jinyu os refletiu com precisão, observando com calma que, se não dava para desviar, então torcer trajetórias assim era sua única opção. Várias raízes se fundiram de repente em uma só, como se a árvore estivesse furiosa. Um galho gigantesco se formou e investiu, acelerando direto contra ele. Não há nada a temer, ele disse imediatamente. Seu olho direito se acendeu com uma aura azul, e cada raiz que vinha era redirecionada sem acertar um único golpe.
Elas colidiam em outro lugar, rasgando o chão enquanto Jinwoo avançava sem pressa, sorrindo, com apenas um arranhão no rosto. Nosso garoto comentou que já tinha jogado essa parte vezes demais para ficar impressionado. O suor apareceu, a respiração apertou, e ele sabia que estava perto. Por trás da copa verde da árvore, um brilho intenso tremulou. Borboletas azuis subiram das folhas, e Jinwoo franziu a testa no instante em que as identificou. Borboletas do sono. Ele cobriu o rosto enquanto desviava, reconhecendo o pólen sonífero na hora e pensando no quão mortal aquilo era se você não soubesse o truque. A solução era simples, então ele prendeu a respiração e avançou. As borboletas brilhantes o cercaram, mas ele as ignorou, focando no tronco oco atravessado por veias vermelhas. Jinwoo lançou a mão para a frente e atacou, sacudindo os galhos violentamente. Rangendo os dentes, ele bateu a palma no tronco. Uma onda de choque rasgou o espaço, uma luz explodiu, e seu cabelo preto foi jogado para trás enquanto o calor acendeu em seus olhos. Raízes dispararam de baixo enquanto folhas queimadas fumegavam, e então o sistema anunciou. Jinwoo havia se tornado o primeiro a derrubar o manguezal da ganância. A árvore se partiu limpa em duas, perdendo a cor enquanto murchava. Jinwoo riu, genuinamente surpreso que os padrões de pegada e a pesquisa de tempo que ele repetiu por anos tivessem funcionado assim. Pela primeira vez, ele se sentiu grato por cada repetição tediosa. O sistema registrou a conquista no Hall da Fama e pediu seu nome. Jinwoo hesitou, percebendo na hora que aquele sistema lixo exigia informações pessoais. Ele recusou a ideia de imediato. Permanecer anônimo importava, especialmente porque revelar que ele era um dos antigos melhores jogadores atrairia caos. O sistema cedeu, dando a ele o nome desconhecido, prometendo um rosto em mosaico e uma voz alterada. Jinwoo aceitou, sabendo que anonimato verdadeiro era impossível, mas aquilo bastava. Ele enfiou a mão no tronco partido, procurando com cuidado. Seus dedos fecharam, e um sorriso satisfeito se espalhou pelo rosto. Uma pequena esfera de jade descansava na palma dele. O sistema confirmou, orbe da árvore adquirida. Jinwoo calculou imediatamente. Se os frutos davam 3 pontos de atributo, a esfera tinha que valer 12. Subir de nível concedia 3 pontos, então só essa esfera já o colocava muito além dos limites normais. Jinwoo encarou a esfera brilhante, a incredulidade surgindo porque nada tão eficiente deveria existir, nem mesmo depois do 50º andar. Então, sem hesitar, ele a engoliu. Um clarão cegante explodiu no peito dele, poder se acumulando dentro do corpo. Então nosso garoto conferiu o painel do sistema com cuidado. Nível 1. 12 pontos de atributo disponíveis. Sem habilidades, sem classe, sem habilidade única. Só atributos médios. Jinwoo sorriu. Porque nada disso importava. Ele agora era o nível 1 mais forte do mundo. Uma hora depois, manchetes explodiram online sobre a primeira conclusão do manguezal da ganância. Mas algo muito mais assustador foi anunciado pelo sistema. O vídeo da conclusão seria compartilhado em 10 minutos. Então o chat explodiu, comentários inundaram, e a maioria descartou como bobagem no começo. Aí as imagens foram publicadas. Um Jinwoo com um rosto em mosaico apareceu, golpeando a árvore, e a dúvida desmoronou na hora. A admiração veio em ondas, misturada com a incredulidade, mas a reação foi universal. Mas então veio outra coisa em seguida. Propostas. Um usuário que se chamava Diretor Parkelzik entrou em contato, propondo um contrato com 10 bilhões adiantado e pagamentos mensais de 100 milhões de won. Outro, Dog Dragon, prometeu dinheiro ilimitado se Jinwoo fizesse contato. Jinwoo encarou o celular, se perguntando em silêncio se aquilo era mesmo tão chocante. Derrotar a árvore do mundo no nível 1 era difícil, sim, mas para ele, não era milagroso. Então ele lembrou de algo importante. Nem todo mundo tinha chegado ao conteúdo final da torre. Ele percebeu que estava julgando os outros pelos próprios padrões e desviou o olhar. Olhando para a tela, outros pensamentos invadiram sua mente. Os números. 1 bilhão de won. Sua vida voltou como um flash, aluguel atrasado,
comida barata, ficar dias com fome só para economizar o suficiente para um vídeo de Muka. Um dia atrás, ele teria aceitado na hora, mas agora, parado diante da árvore arruinada em sua memória, Jin-Woo sabia melhor. Ele não ia compartilhar o que sabia sobre o jogo. Nem por 1 bilhão. Nem por 10. Jin-Woo cerrou o punho e sorriu dentro da própria cabeça, entendendo qual era a verdadeira prioridade. Informação não era mais poder. Era tudo, e ele pretendia possuir isso sozinho. Segurando o celular sem firmeza, Jin-Woo pensou para onde iria em seguida, e sua mente desenhou um prédio alto e sombrio surgindo no meio da cidade. Ele sabia, pelo jogo, que o mana da Torre das Provações agora vazava para cada canto de Seul. Mas nosso garoto também sabia que o mana tinha mudado as relíquias deixadas fora da torre, transformando-as em relíquias sagradas. Atrás de vidro reforçado, uma espada longa flutuava, iluminada por 2 holofotes, sua superfície evaporando lentamente sob a pressão do mana. Jin-Woo reconheceu na hora, aquilo não eram relíquias sagradas de verdade, mas réplicas, ecos baratos de itens lendários que só existiam por completo dentro da torre. Ele checou o celular de novo e calculou onde mais réplicas apareceriam. A resposta estava bem diante dele. O Museu Nacional da Coreia. Um jarro, um escudo, uma espada e um pergaminho gravado com hieróglifos pairavam no ar, e Jin-Woo percebeu que aquele lugar era nada menos que um depósito de relíquias. Sua testa franziu porque, diferente do manguezal da ganância, que aparecia em apenas 7 locais de Seul, aquele museu era único. Isso significava que todo mundo viria buscar as relíquias. E entre eles, haveria antigos jogadores de elite esperando. Quando sua mão apertou a maçaneta, o sistema confirmou sua entrada em uma área de evento. Lá dentro, estava mais silencioso do que o esperado. Silêncio demais. Ele cerrou os dentes ao notar o cadáver queimado encostado numa parede chamuscada. Jin-Woo aceitou aquilo na hora. O mundo tinha mudado, e as pessoas mudavam mais rápido. A coragem chegava antes do julgamento, e, como era de se esperar, alguém tinha chegado antes dele. Ele olhou para a escadaria, já sabendo onde estavam os verdadeiros alvos, as relíquias das alas medieval e clássica. Entre elas, um item ficava acima de todos, o grande mapa da Terra do Leste. Ele estava cheio de energia mágica, e incluía todo tipo de dados sobre a Torre das Provações. Marcado com localizações de labirintos, ruínas, monstros, tudo que as pessoas estavam desesperadas para saber. Jin-Woo imaginou incontáveis mãos tentando alcançá-lo, mesmo que ele só mapeasse até o 10º andar. Mas só isso já era o suficiente para enlouquecer as pessoas. O que elas não sabiam era que os verdadeiros tesouros não eram os óbvios, como o mapa. Um jarro de cerâmica se despedaçou quando gritos explodiram, sangue e fragmentos se espalharam pelo chão do museu. Um homem de ombros largos deu um passo à frente, braços cruzados, declarando que quem se mexesse morreria. Alguém riu na cara dele. A ameaça do homem desmoronou na hora quando insultos voaram de volta, e o sangue pingava de um martelo já manchado de uso. A paciência dele estourou, os olhos ardendo em vermelho enquanto ele gritava que eles não entendiam com quem estavam mexendo. No segundo seguinte, as roupas rasgaram, os músculos incharam, e a pergunta veio tarde demais: ele tinha uma habilidade pessoal? Ele se transformou. Pele cinza, forma monstruosa, raiva vazando enquanto ele reivindicava o mapa como o dele. Um homem mais velho de colete azul riu baixinho, olhos fechados, dizendo que não podia concordar. Aquele riso selou tudo. O homem ameaçou e perguntou ao velho se ele estava fora de si. Talvez a idade tivesse afetado a cabeça, mas a resposta do velho foi direta. O nome dele não era velho, era Min Jung-woo. O homem transformado ficou confuso. Por que isso importava? Ele não sabia. A raiva tomou conta. Então ele ameaçou e disse que quebraria o pescoço do velho como o de uma galinha. Mas Min Jung-woo apenas estalou os dedos. E perguntou o que seria mais rápido: o homem alcançar o pescoço dele, ou ele virar cinzas. Chamas explodiram em seu dedo. O homem transformado percebeu na hora que aquilo era magia, mas antes que pudesse fazer qualquer outra coisa, Min Jung-woo mandou ele pegar e lançou as chamas na direção do homem.
O fogo engoliu completamente o homem transformado. Instantaneamente seus gritos cessaram, a carne escureceu, e só restos carbonizados caíram no chão. Jung-Woo se virou, mãos para trás, comentando que fala imprudente muitas vezes traz desastres. Sorrindo pelas costas de Jung-Woo, outra figura apareceu. A garota disse que a magia de fogo dele estava mesmo deixando o ambiente quente. Ela ficou feliz em se aliar a Jung-Woo. Jung-Woo virou a cabeça e perguntou a Lee Yuri se ela já tinha coletado os itens. Yuri, com um sorriso, concordou rapidamente. Então, tocando uma pequena estátua de Anubis, disse que só aquilo já bastava. Uma luz roxa explodiu dos olhos dela, linhas se espalharam, e ela avisou que quem se mexesse enfrentaria Anubis. Um guerreiro sombrio se formou, lança na mão, olhos vermelhos brilhando. O terror se espalhou instantaneamente. Yuri continuou sorrindo e pediu, com calma, que todos cooperassem. Vendo o soldado de Anubis, os jovens souberam que não tinham chance nenhuma de lutar contra aquilo. Então largaram as armas, gritando rendição, oferecendo o mapa e todo o resto. Yuri bateu palmas, feliz, agradecendo, praticamente brilhando. Até que a expressão dela mudou. Alguém ainda estava andando, olhando ao redor, esmagando fragmentos quebrados sob os pés. Jinyu entrou, mãos nos bolsos, observando a destruição com calma. Ele comentou com calma que eles faziam bagunça em todo lugar. Se não respeitavam uns aos outros, o mínimo que podiam fazer era respeitar a história. Nosso garoto pegou um pergaminho e sacudiu a poeira dele, resmungando que pelo menos não estavam rasgados. Uma voz chamou o senhor destemido, e Jinyu olhou por cima do ombro na direção da voz. Yuri explodiu, olhos em chamas, exigindo se Jinyu achava que aquilo era uma brincadeira. Anubis pisou forte, levantando poeira, e Yuri ordenou a morte de Jinyu. Anubis lançou a lança para frente. No entanto, Jinyu não se moveu, ele acenou com a mão, desviando a lança com facilidade antes que ela o atingisse. A arma bateu no chão atrás dele enquanto o piso se rachava. O silêncio caiu, bocas ficaram abertas, e ninguém entendeu o que tinha acabado de ver. Ele nem sequer desviou. Jinyu sorriu, pensando que eles não faziam ideia do quão absurdos eram os atributos dele. Ele virou para Yuri e perguntou o que ela planejava fazer agora que a única arma do bichinho dela tinha ido embora. Ela se curvou, abriu a mochila e calmamente provou que ele estava errado. Mais estatuetas se ergueram, brilhando de forma sombria, flutuando no ar enquanto o sistema anunciava o despertar de uma relíquia réplica, o avatar de Anubis. Os olhos de Jinyu se arregalaram, como se estivesse fingindo surpresa, mas ele não estava realmente surpreso. Enquanto isso, suor brotava no rosto de Yuri, ainda furiosa, à medida que mais criaturas se formavam. Ela perguntou se Jinyu ainda estava a fim de rir, agora cercado por criaturas sombrias com armas e escudos. Jinyu sorriu, elogiando a relíquia réplica e dizendo que era boa, mas ao mesmo tempo, observou que Yuri era impressionante se conseguia manter 5 invocações com tão pouco mana. A mente dele foi para a magia de Jung-Woo. Mas Jinyu já sabia, antes de vir, que haveria antigos jogadores que não eram completamente iniciantes. Yuri olhou para ele com irritação explícita, cerrando os dentes enquanto devolvia as próprias palavras dele. O que ele quis dizer com só a boa? Jinyu levantou a mão com preguiça, estimando o nível dela e dizendo que ficava em algum lugar entre decente e bom. Essa resposta não caiu bem. Yuri o acusou de estar tentando pagar de descolado e deixou claro que não gostava dele. O que só fez Jinyu semicerrar os olhos e suspirar como um homem já cansado de crianças fingindo ser perigosas. Ele decidiu que palavras eram desperdício ali. Se a diferença fosse grande demais, Yuri nem sentiria, então ele deixaria que ela visse. Um pedaço velho de papel descansava na mão dele quando ele o lançou no ar, decidindo que uma pequena demonstração seria o bastante. Energia mágica jorrou da palma erguida dele, e o sistema anunciou uma injeção em uma relíquia sagrada réplica do tigre de pinheiro. O papel queimou, a realidade respondeu, e o governante da montanha apareceu. Um tigre gigantesco se formou ao lado dele, o chão tremendo sob as patas, olhos amarelos brilhando com autoridade.
Os olhos de Yuri se arregalaram, a voz falhando enquanto ela murmurava que isso não deveria ser possível. O sistema o rotulou como uma criatura sem nome de uma era antiga, e o tigre fixou o olhar em Yuri, uma massa esmagadora de músculo e inevitabilidade. O avatar de Anubis mostrou os dentes em resposta. Ele não gostou de ver o tigre enorme. Jinyu, com uma mão no bolso, acariciou o tigre com calma e zombou da ideia de um chacal ousar rosnar para um rei da montanha. Mas então ele apontou para o chacal, anunciando de forma ameaçadora que era hora do jantar. O tigre obedeceu e avançou na hora. O avatar de Anubis ergueu o escudo em resposta. Então uma garra cortou o ar na horizontal, removendo a cabeça do inimigo com limpeza em um único movimento. Os avatares restantes avançaram, lanças erguidas, mas o tigre rugiu e rasgou através deles, corpos caindo um após o outro. O sangue manchou o focinho enquanto ele se movia rápido demais para a visão acompanhar, os olhos brilhantes nunca apagando. O suor desceu pelo rosto de Yuri quando ela congelou, o horror finalmente vencendo a confiança. Agora encarando o tigre da montanha sozinha, ela pensou em quantas formas de usar relíquias sagradas já tinha ouvido falar, mas nada como aquilo. A magia da besta passou pela pele dela como se estivesse sendo arrancada. Um clarão branco com o olhar mais furioso se ergueu diante da garota, e naquele momento ela entendeu uma coisa com clareza absoluta. Ela não podia vencer. Yuri caiu de joelhos, lágrimas se acumulando enquanto a frustração esmagava o peito dela. Ela achou que tinha obtido os itens mais fortes, só para perceber tão cedo no jogo que estava errada. Jinyu caminhou na direção dela com as mãos nos bolsos, assim como seu tigre, irradiando confiança e poder. Yuri pediu por isso, e Jinyu só mostrou a ela o abismo entre os níveis deles. Nosso garoto parou diante da garota, ainda tremendo no chão. Ela pressionou uma mão contra o peito, olhando para cima, tentando entender quem aquele homem realmente era. Ele sorriu e calmamente mandou ela entregar. A confusão veio primeiro. Yuri perguntou o que ele queria dizer, forçando Jinyu a se ajoelhar ao lado dela e repetir, exigindo a máscara de Tutankhamun. Yuri cerrou os dentes de novo e questionou que utilidade aquilo teria na Coreia. Aquilo era inútil. Os olhos de Jinyu se estreitaram e, em vez de responder, ele fez um gesto. O rosto do tigre tomou a visão dela quando ele abriu a boca. O bafo quente bateu no rosto dela. Isso foi o suficiente para Yuri gaguejar, concordando em entregar a máscara. Entre vidros estilhaçados, a garota abriu a mochila e tirou uma máscara no formato de um faraó antigo. O sistema confirmou a aquisição de uma relíquia réplica, a máscara de Tutankhamun. Jinyu assegurou, satisfeito com a facilidade com que a segunda relíquia sagrada caiu em suas mãos. Yuri, abalada mais curiosa, perguntou se ele estava mirando o mapa agora. Jinyu já tinha virado de costas, inclinou a cabeça e descartou como não sendo da conta dela, principalmente porque ele realmente tinha esquecido dele. Nosso garoto deu um tapinha no tigre e mandou ele guardar a área, acrescentando que ninguém podia segui-lo. Yuri abraçou o peito, observando a criatura com medo absoluto enquanto um poder sombrio escorria de suas patas. Jinyu olhou para trás, satisfeito. As preparações estavam concluídas. Ele encarou a escada e soube que o timing era agora. Era a hora. Números e letras marcavam as paredes conforme ele subia, até que uma sala escura apareceu, selada atrás de vidro protetor. Dentro, um vaso luminoso aguardava. O suor escorria pelo rosto do velho Jungwoo ali perto enquanto ele tentava entender como Yuri tinha falhado. Jinyu cerrou o punho, parado bem ao lado de Jungwoo. O velho estava pensando como diabos Jinyu tinha chegado ali. Com certeza, Jinyu não passou por Yuri. Não podia. Um brilho azul se espalhou pela entrada. Jinyu pressionou uma mão no rosto, reconhecendo como uma barreira de primeiro nível. E o velho, surpreso, o elogiou dizendo que parecia que ele sabia do que estava falando. Jungwoo tocou com cuidado, admitindo que nunca tinha visto nada igual, e confirmou que força bruta e magia sozinhas eram inúteis. Jinyu estendeu a mão para a barreira também, fechando os olhos enquanto buscava um ponto onde o fluxo de mana divergisse. Fumaça azul subiu de uma esfera branca gravada com símbolos. Sem mover a mão,
Ele leu mentalmente o selo no ponto de mana e disse ao velho que podia quebrar a barreira, mas apenas com uma condição. Jung-Woo ouviu enquanto Jin-Woo explicava o plano, magia de chamas contínua aplicada do lado de fora enquanto ele entrava para recuperar as relíquias. Jung-Woo franziu a testa, percebendo que isso significava fazer todo o trabalho enquanto Jin-Woo assumia o risco lá dentro. Jin-Woo, entendendo a posição do velho, explicou que não conseguia usar magia forte o bastante por muito tempo para enfraquecer a barreira. Mas o velho conseguia. Então, mesmo sendo difícil confiar, nosso garoto mencionou que aquela era a única forma possível. O tempo estava ficando curto de qualquer jeito, então os dois queriam alguma coisa antes de sair, certo? Então Jin-Woo prometeu ao velho o mapa, oferecendo de bom grado porque ele queria outra coisa de qualquer forma. Jung-Woo hesitou, depois suspirou, decidindo que confiar era sua única opção. Ele quis confirmar mais uma vez se Jin-Woo deixaria o velho ficar com o mapa. Jin-Woo respondeu rápido que sim. Ele não queria fazer um inimigo que fosse um usuário de magia de alto nível. Isso não seria inteligente. Jung-Woo suspirou de novo e finalmente concordou. Disse que confiaria em Jin-Woo dessa vez. O fogo envolveu a mão de Jung-Woo quando ele abaixou a cabeça e tentou segurar a barreira. As chamas bateram no escudo, rachaduras se espalhando enquanto Jin-Woo gritou e repetiu a palavra do selo, Carpo. Ele cobriu o rosto e saltou através do portal azul. As chamas o seguiram enquanto Jin-Woo entrava. O velho gritou para ele se apressar. Jin-Woo acenou casualmente, dizendo que tentaria o melhor antes de se virar. Ele sorriu para si mesmo, já planejando fazer as coisas do jeito dele. Atrás do vidro havia um livro esculpido com hieróglifos antigos, um artefato retangular emitindo mana, e uma roupa tradicional coreana brilhando suavemente. Tudo parecia intocado, exceto por uma vitrine. O sistema identificou a espada de ferro que um dia foi gravada com Qianlong, e Jin-Woo imaginou o homem que provavelmente a levou, alguém cuidadoso o bastante para colocar uma barreira e ir embora sem ficar por perto. Então Jin-Woo se aproximou da vitrine quebrada e começou a contar quais relíquias levaria com ele. Nosso garoto sorriu, satisfeito, dizendo que tinha encontrado exatamente o que precisava, divertido com o fato de que o outro jogador que pegou a espada de ferro nunca suspeitou que ele tivesse levado a relíquia de segundo escalão em vez do que Jin-Woo tinha bem à frente. Sobre uma almofada vermelha, havia um monte de moedas de ouro, e o sistema as identificou calmamente como moeda da dinastia Choson. O mesmo período de onde vinha o Tigre da Montanha. Jin-Woo ergueu as moedas e entendeu imediatamente o papel delas. Aquilo era o componente final necessário para forjar a habilidade mais poderosa, do tipo que não perdoa erros. Nosso garoto estreitou os olhos e iniciou o processo com tudo o que precisava em mãos. Primeiro, o olho direito da máscara de Tutankhamun e a forma persa cerimonial. Jin-Woo colocou o olho direito sobre a forma persa e, ao combinar os dois, produziu uma energia dourada. O sistema anunciou uma reação entre as duas relíquias. Isso significava que deu certo e que os dois itens eram compatíveis para se combinar. Jin-Woo puxou o fio com as moedas e pensou, sem rodeios, que progresso sempre exigia pagamento. Nosso garoto arrebentou o cordão que segurava as moedas. Conforme elas caíam, fluxos dourados de poder desceram, forçando-o a erguer as mãos por instinto enquanto a energia surgia ao redor dele. Outro alerta do sistema foi acionado. Uma reação entre 3 relíquias tinha ocorrido. Então a próxima janela confirmou, ele tinha superado o grotesco limite de probabilidade e conseguido a unificação. Jin-Woo abriu um sorriso quando o sistema anunciou o nascimento de uma nova relíquia. O Olho da Verdade, Rank SS. Um brilho dourado envolveu o olho negro flutuando acima da palma dele, e o sistema explicou o efeito, a capacidade de ver as janelas de status de outra pessoa e distinguir verdade de mentira, 3 vezes por dia. Jin-Woo analisou com cuidado, pensando que, entre os 5 olhos que existiam no mundo, aquele ficava no topo. Ainda assim, não foi por isso que ele veio ao museu naquela noite. Outra notificação apareceu, declarando a conclusão de uma missão oculta. Ao combinar 3 réplicas de rank B ou inferior, ele havia criado um item de rank S ou superior. Fluxos azuis de energia se enrolaram em Jin-Woo enquanto o sistema declarava que todas as condições necessárias tinham sido cumpridas.
Nosso garoto fechou os olhos. Ele imaginou quadrados brancos formando a mesma estrutura de antes. Uma biblioteca, copiando, coletando e sobrepondo habilidades para refundi-las em algo maior. Aquilo, ele explicou, seria a arma que o tornaria o mais forte na Torre das Provações. O sistema confirmou. Jinyu havia obtido uma habilidade pessoal, fusão. O nível dela não podia ser medido, e a memória do mundo estava sendo criada. Em seguida veio a descrição da habilidade fusão. Após completar missões, ela permitia copiar as habilidades pessoais de outros jogadores, armazená-las na memória do mundo e fundi-las em poderes de elite. Os olhos dele brilharam em azul enquanto o sistema avisava que as condições poderiam mudar se complicações surgissem. Ao mesmo tempo, Jung-Woo continuava atingindo a barreira com fogo, suor escorrendo enquanto ele gritava para Jinyu se apressar. Ouvindo isso, Jinyu virou a cabeça levemente, lábios comprimidos, já planejando o próximo passo. Para copiar a habilidade do velho, algo específico era necessário. Os olhos dele brilharam em amarelo quando o sistema esclareceu a missão. Como Jung-Woo sempre reprimia as emoções, Jinyu teria que forçar o velho a mostrar sentimentos genuínos. Jinyu sorriu, satisfeito. Então, para revelar o que ele realmente sentia, irritar o velho com magia de fogo seria o bastante. Jung-Woo gritou de novo do lado de fora, sem jamais parar o ataque de fogo. Jinyu comentou casualmente que o velho podia parar de usar a habilidade agora. Confuso, Jung-Woo continuou soltando chamas, enquanto Jinyu acrescentava, com arrogância, que não havia mais necessidade de magia. Quando o fogo cessou, o velho baixou as mãos e exigiu uma explicação. Jinyu repetiu a mesma palavra do selo da porta. Carpo. E a barreira começou a se desfazer sozinha, revelando que foi Jinyu quem invocou uma magia de dissipação em latim para quebrar a barreira com facilidade. Ou seja, o velho não tinha contribuído em nada o tempo todo. Atrás dele, Jung-Woo ficou olhando enquanto a barreira virava partículas, com o mana quase esgotado por um esforço inútil. Esse era o plano de Jinyu desde o começo, fazer o velho gastar todo o mana. Nosso garoto, agora em segurança lá dentro, precisava de só mais uma coisa: provocá-lo. Um mapa enorme estava pendurado na parede. Jinyu reconheceu na hora e sorriu de leve, porque era inútil para ele. Ele já conhecia cada centímetro da torre. Não só os primeiros 10 níveis. Tudo. Então nosso garoto acendeu o isqueiro. Jung-Woo, vendo isso, gritou imediatamente. Mas Jinyu declarou com calma que já tinha dito ao velho que não precisava do mapa. E assim, as chamas consumiram o mapa, se espalhando pela parede, apagando cada pedaço de informação até o 10º andar. O choque paralisou o velho quando ele percebeu que a vantagem em que confiava tinha sumido. Agora furioso, ele gritou ameaças de destruição e maldições. Mas para nosso garoto, aquela raiva era o suficiente. O sistema confirmou que a condição havia sido cumprida. Com as mãos nos bolsos, um livro azul apareceu acima da cabeça de Jinyu, anunciando a cópia bem-sucedida de uma habilidade de elemento fogo de rank B. A habilidade foi salva na memória do mundo. Jinyu olhou a janela de status da habilidade, satisfeito. Afinidade com fogo era uma primeira aquisição sólida. Jung-Woo, ainda puto, rugiu que Jinyu se arrependeria disso. Mas nosso garoto só sorriu de canto e perguntou se o velho entendia por que ele queimou o mapa. A habilidade de elemento fogo foi ativada. Chamas envolveram as mãos de Jinyu. Os olhos de Jung-Woo se arregalaram ao perceber que era a mesma habilidade que ele possuía, mas muito mais forte. Suor frio apareceu quando ele entendeu a implicação. Aquilo não era um jogador comum. Antes que o velho sequer conseguisse perguntar quem diabos ele era, nosso garoto interrompeu os pensamentos dele, sorrindo enquanto dizia que, se quisesse subir a torre em paz, seria sábio ouvir o que ele dizia. Depois de terminar tudo no museu, Jinyu desceu as escadas do lado de fora, imaginando os rostos daqueles por quem havia passado. Apenas 4 antigos jogadores de alto rank tinham aparecido no museu, um sinal claro de que todos estavam desesperados para reduzir riscos agora que a torre era real. Uma janela de status flutuou acima dele, listando suas habilidades.
Jin Yu cruzou os braços, satisfeito, decidindo pegar o máximo de habilidades possível. Não só isso, como nosso garoto lembrou do que tinha dito ao velho antes de sair. Quando olhou para baixo, para Jung-Woo, ele tinha dito que ele deveria subir de nível junto com a garota lá embaixo, e que entraria em contato depois. O velho tinha sentido com rigidez, e assim, Jin-Yu tinha ganhado duas pessoas que podia usar como quisesse. Quando Jin-Yu pisou na rua, refletiu que estava sozinho e não podia monopolizar tudo. Mas as mais importantes? Essas seriam todas dele. Mas enquanto nosso garoto estava ali, em glória, seu estômago roncou. Jin-Yu pressionou uma mão nele e reclamou. Aquele era o limite dele. Era hora de arroz e sopa, e uma placa de café brilhava de forma convidativa acima de uma porta de vidro. As pessoas dentro do café encaravam a televisão, a tensão pesada no ar enquanto tentavam entender o que estavam vendo. A âncora do noticiário anunciou um incidente no Museu Nacional Central, confirmando pelo menos 23 mortos e mais de 50 feridos. O homem de terno formal continuou friamente, acrescentando que várias vítimas estavam em estado crítico e o número de mortos deveria aumentar. Segundo os primeiros relatos, os atacantes tinham mirado especificamente as relíquias armazenadas dentro do museu. As imagens mudaram para um prédio destruído, depois saltaram continentes. Ataques semelhantes estavam acontecendo na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, na Europa, na China e no Japão. Outra tomada mostrou devastação em outro lugar, e a âncora enfatizou que esses não eram eventos isolados. Ao redor da mesa, o silêncio caiu à medida que a escala de tudo aquilo se assentava. A transmissão cortou para imagens das câmeras de segurança de dentro do museu. Um quadro mostrava Yuri ao lado de Anubis, outro capturava um homem com o rosto borrado acenando a mão com naturalidade. Então o terceiro quadro veio mais pesado. Um tigre gigantesco afundava as presas no corpo de um inimigo, e o apresentador admitiu que era difícil acreditar, mas tudo aquilo era real. Um cliente do café murmurou que ninguém comum conseguiria fazer uma coisa daquelas. Outro lembrou do vídeo do manguezal sendo destruído e ligou os movimentos na hora. Não era o mesmo cara? O protagonista coçou a têmpora, percebendo que gente demais estava começando a reconhecê-lo. Só esse pensamento já dizia que ele precisava começar a pensar seriamente em esconder sua identidade. A âncora voltou, anunciando que o governo estava investigando a Torre das Provações, uma estrutura de origem desconhecida. Um novo departamento já tinha sido formado, a Associação dos Despertos, para indivíduos capazes de usar habilidades especiais. Jin-Yu curvou os dedos, pensativo, impressionado por o governo ter reagido mais rápido do que ele esperava. Servindo água no copo, ele avaliou que criar um departamento significava que eles já tinham aceitado o que aconteceu no museu como inevitável. Na cabeça dele, essa decisão deveria levar semanas, não horas. A transmissão mudou de novo quando a âncora apresentou o líder da Associação dos Despertos. Um homem com o rosto marcado por cicatrizes apareceu, se apresentando como An Sang-jin. Jin-Yu franziu a testa no instante em que o viu. Sang-jin falou com firmeza, dizendo que o objetivo dele era recrutamento. Tudo dependeria do ranking dos jogadores, mas o governo prometia compensação equivalente à de um servidor público de 7º grau, com um salário mínimo de 60 milhões de won. Jin-Yu observou por baixo das sobrancelhas baixas, a expressão firme enquanto Sang-jin continuava, declarando que essa oferta valia para qualquer um, exceto para a pessoa do vídeo. Então, com um olhar ainda mais firme, o chefe da associação jurou pelo próprio nome que, se aquela pessoa se juntasse à associação, o governo o apoiaria em tudo. Um cliente do café suspirou, invejoso, dizendo que nem sabia quem era, mas já estava com inveja. Outra garota comentou como aquela oferta podia mudar a vida de alguém num piscar de olhos. Atrás deles, Jin-Yu esboçou um sorriso discreto. No fim, ele sabia exatamente quem Sang-jin estava mirando. Escondendo o sorriso atrás da mão, decidiu que não pertenceria a ninguém, não importa o preço. Porque nosso garoto sabia uma coisa com clareza: um único jogador experiente valia mais do que 100 medianos. E An Sang-jin claramente entendia isso. Jin-Yu se perguntou se a nomeação de Sang-jin significava que ele possuía uma habilidade poderosa própria. O pensamento fez sorrir. Porque, se fosse isso, copiá-la seria muito satisfatório.
O relógio da parede fazia tic-tac alto. 7 da noite. Quando o ponteiro avançou, estrelas brilharam acima da torre, perfurando o céu. Uma notificação soou, anunciando a abertura da Torre das Provações. Os jogadores de repente se viram diante de um rio com ilhas flutuantes suspensas acima dele. Jinyu estava entre eles enquanto pessoas gritavam para não empurrar, algumas rindo que era exatamente como antes. Uma bolsa de moedas apareceu no ar. O sistema anunciou uma recompensa de 100 moedas por entrar na torre, utilizáveis apenas lá dentro. Ouro caiu do céu enquanto novas notificações explicavam as regras de monetização. Os jogadores poderiam ganhar moedas adicionais ao enviar vídeos de conquistas e receber recompensas com base no número de visualizações. A cada 10.000 visualizações, receberiam 100 moedas, mas a cobrança dependeria do status do jogador. Outro alerta avisou que visualizações de jogadores dentro da torre só contariam uma vez. Então o sistema avisou para escolherem bem quem queriam assistir. Assim como você está assistindo nosso vídeo agora. Se você quiser que a gente ganhe algumas moedas também, não esqueça de deixar o like e se inscrever. Assim, talvez a gente consiga comprar uma habilidade ou duas também. Enfim, voltando ao nosso garoto. Um chefe de manto abriu os braços diante de uma onda de pessoas enquanto mais regras apareciam. Transmissões ao vivo só eram permitidas ao derrotar monstros chefes para avançar andares. Então surgiu um aviso com marca de caveira, ameaçando punição por falsificar visualizações ou usar trapaças. Jinyu tocou o queixo, enxergando o sistema com clareza agora. Celulares acenderam pela cidade. O sistema de transmissões ao vivo tinha virado uma ponte entre os escaladores e os espectadores. Vídeos tocavam por toda parte. Novos lugares, lutas e dragões, cada visualização enchia os criadores de moedas. Então, obviamente, a maior parte das visualizações viria dos jogadores que estavam em níveis mais altos da torre. Isso, Jinyu percebeu, era a função mais interessante da Torre das Provações. As pessoas correram para a caverna dos goblins, ansiosas para caçar, ganhar e se divertir. Alguém esbarrou em Jinyu, e outro empurrou de volta. Parado no meio do caos, Jinyu viu com clareza. Todo mundo estava com pressa para sair na frente. Para ele, moedas nunca foram o problema. Compartilhar informação era. Nosso garoto não tinha intenção de enviar vídeos por enquanto, não importa a recompensa. Compartilhar conhecimento custaria muito mais para ele no longo prazo. Com as mãos nos bolsos, Jinyu já sabia sua primeira jogada. O caminho dele seria diferente. Fazer algo que ninguém conseguiria fazer antes dele. Nosso garoto se lembrou de um período. Depois de limpar 30 andares, o progresso tinha travado completamente. O avanço só vinha ao coletar fragmentos escondidos enterrados nos andares inferiores. Com uma tocha na mão, ele abriu uma caixa de pedra e atravessou a masmorra escura. Cada passo era calculado, cada parede examinada. E eles conseguiram encontrar uma solução numa ruína abandonada. Então a expressão dele se endureceu. Largando a tocha, ele percebeu algo brutal. Desde o começo, o personagem dele tinha sido inútil. O punho dele tremeu de raiva enquanto a verdade se assentava. Anos de esforço, sofrimento, grind, patético. Uma janela do sistema apareceu, pedindo que ele confirmasse a exclusão do personagem. Jinyu cerrou os dentes. Tudo pelo que ele tinha trabalhado, todo o tempo desperdiçado, iria pro lixo. A amargura inundou o peito dele, mas hesitar era um luxo que ele não podia se dar. Então ele escolheu a única opção que restava. Ele recomeçaria do zero e confirmou a exclusão. Partículas azuis cintilaram ao redor do corpo dele, os olhos brilhando enquanto Jinyu fez uma promessa silenciosa para si mesmo. Da próxima vez, ele não pararia no meio, ele chegaria até o fim. Quando nosso garoto olhou para cima, ele se lembrou, aquela memória era de 6 anos atrás. E agora Jinyu estava diante de um portão gigantesco empilhado com crânios humanos e ossos. Uma notificação avisava que além dele ficavam labirintos, um labirinto infame por sua complexidade impossível e armadilhas feitas para matar curiosos. De braços cruzados, Jinyu lembrou de perceber algo que a maioria dos jogadores aprendia tarde demais.
Tudo depois do 30º andar dependia de bases construídas muito antes, e a chave para quebrar aquele teto sempre esteve escondida dentro de labirintos. Rangendo os dentes, nosso garoto lembrou da promessa de nunca fazer aquilo de novo. Mas desta vez realmente precisava ser feito, e com esse pensamento, Jinyu abriu o portão sem hesitar, já resignado a caminhar por esse inferno outra vez. A entrada revelou paredes gravadas com imagens da Grécia Antiga, e no chão havia um busto de touro, intacto. Cheiros familiares para nosso garoto pairavam no ar, e borboletas brancas flutuavam sob o teto como se estivessem esperando por ele. Uma borboleta pousou no dedo dele, e Jinyu sorriu de leve, dando boas-vindas à mariposa luminosa. Fazia tempo que não se viam. Mas o reencontro foi interrompido quando Jinyu percebeu uma multidão se juntando atrás dele. Quando ele perguntou quem eram, uma garota explicou alegremente que estavam procurando lugares para farmar monstros e decidiram entrar quando viram o labirinto abrir. E a gente volta rapidamente para 10 minutos atrás, quando nosso protagonista tinha entrado no labirinto. O grupo tinha visto Jinyu abrindo o portão. Um homem ruivo admitiu que eles o seguiram porque ele parecia alguém importante, mas ele tinha entrado num labirinto. Outro do grupo perguntou por que nosso garoto entrou sozinho logo depois de entrar na torre e como ele abriu o labirinto sem uma chave. A garota queria entrar. Ela argumentou que era uma masmorra do primeiro andar, alguém de nível 1 tinha acabado de entrar e não era necessária chave para entrar, então a dificuldade não podia ser alta. A confiança se espalhou rápido. Vendo Jinyu sumir lá dentro, outra garota, mascando chiclete, perguntou se Jinyu dividiria o loot obedientemente. A garota deu um sorriso torto e respondeu que, claro que não dividiria. Com os olhos ardendo, ela declarou que fariam do labirinto o lugar de descanso eterno dele. Só isso. Voltando ao presente, aquela mesma garota agora sugeriu entrar junto, com um sorriso doce, porque mais gente significava menos perigo. Jinyu entendeu na hora. Eles não estavam sendo amigáveis, só estavam confiantes demais nos números contra um jogador sozinho. O olho dele se acendeu quando o olho da verdade foi ativado. Apontando para si mesma, a líder do grupo se apresentou como Park Ana, 22 anos, alegando que tinha chegado ao segundo andar no jogo. Mas sem ela saber, nosso garoto analisava com cuidado a janela de status dela. As habilidades exibidas eram Comunhão, Passo Rápido e Cura Fraca. A atenção de Jinyu travou em Comunhão. Era uma habilidade que suavizava primeiros encontros, apagava constrangimento e criava uma proximidade artificial. O sistema, prestativo, acrescentou a condição para copiá-la, formar equipe com a dona da habilidade por 240 horas. Jinyu lembrou de uma mulher com asas demoníacas e percebeu o quão útil aquela habilidade poderia ser para lidar com ela. As apresentações seguiram rápido. Jiang Shu-sik mal tinha sobrevivido ao primeiro andar. Li Emin também só tinha chegado ao primeiro andar, e Jiang Min alegou que tinha chegado ao terceiro. Xiao Mingguk admitiu que nunca tinha jogado, e Kanvou confessou que aquela também era a primeira viagem dele. Jinyu sorriu e disse o próprio nome, então se virou um pouco. Um grupo desses obviamente trairia depois, e memorizar nomes parecia desnecessário. Ana agarrou o braço dele e o chamou pelo nome, chegando perto enquanto perguntava até onde ele tinha subido. Quando ela ativou comunhão, flores vermelhas desabrocharam ao redor deles, e ela sorriu como se tudo já estivesse decidido. No entanto, Jinyu respondeu com calma que tinha ido o mais longe possível. Ele reconheceu imediatamente como a habilidade dela funcionava. Se ele não soubesse disso antes, poderia ter dado certo. Ana franziu a testa, surpresa por o efeito não ter pegado. Escondendo a irritação, ela perguntou sobre os monstros dentro do labirinto e as habilidades deles. Jinyu concordou em explicar, estreitando levemente os olhos. Borboletas flutuavam acima enquanto Jinyu dizia casualmente que aquele labirinto mudava completamente em um período de tempo específico. Bocas se abriram em choque. Alguns até acharam que ele estava louco, mas enquanto Jinyu dizia isso, o chão tremeu. Mingguk olhou ao redor, confuso, enquanto Ana insistia que era só uma masmorra do primeiro andar. Essa confiança morreu na hora quando blocos de pedra começaram a deslizar para fora das paredes. Um bloco surgiu direto na frente de Ana.
o grupo dela gritou um aviso, mandando ela desviar rápido. A garota mal conseguiu saltar para o lado, quando outra laje caiu do teto, esmagando o chão. No instante seguinte, sem fôlego, o grupo desabou quando os mecanismos finalmente pararam. Suando, Ana se apoiou nos joelhos enquanto Yemin percebeu que Mina tinha sumido. Shulsik cerrou os dentes, resmungando que um labirinto daqueles no primeiro andar não fazia sentido. Batendo a poeira da roupa, Jinyu perguntou calmamente se algum deles já tinha entrado num labirinto mutável antes. Alguém gritou: "Quem diabos veria uma coisa dessas?" Ana se virou para o grupo, explicou que aquilo era perigoso demais para o primeiro nível, e então ordenou que todos saíssem. A garota virou para Yemin, exigindo um caminho de volta. Yemin respondeu aos prantos que a habilidade dela desligava durante a mudança do labirinto. Foi aí que caiu a ficha. Eles não sabiam onde era a saída. Estavam presos. Vendo o pânico deles, Jinyu entendeu a verdade. Eles vieram achando que uma habilidade de navegação ajudaria a andar num labirinto, como se estivessem fazendo compras num supermercado. Mas aquilo era diferente, não era supermercado para crianças ou iniciantes. Jinyu olhou para baixo, sem se impressionar com os idiotas, percebendo que já estava quase na hora de algo vir atrás deles. Ana avançou contra ele, raiva transbordando enquanto exigia saber por que ele não tinha avisado. Ela o culpou pelos ferimentos e pelas quase mortes. Shulsik entrou junto, acusando Jinyu de saber tudo e guardar a informação. Kanvou acrescentou que Mina agora estava presa além das paredes por causa dele. Jinyu suspirou, franzindo levemente a testa. Ele fez uma pergunta simples. Ele alguma vez disse para eles o seguirem? Ana congelou. Com os olhos ardendo, Jinyu disse claramente que eles vieram por conta própria. Ninguém forçou. Minguk rosnou, já de mau humor, e uma espada se materializou na mão dele. Segurando firme, ele gritou que odiava Jinyu desde o primeiro momento em que o viu. As sobrancelhas de Minguk se fecharam em fúria enquanto ele tentava falar, mas o som que respondeu não foi uma voz. Um machado se cravou na parede com um estrondo ensurdecedor, e no mesmo instante, Minguk foi arremessado para longe, a arma escorregando das mãos dele enquanto o sangue jorrava do corpo. Yemin segurou o peito e gritou o nome dele, paralisada de terror, enquanto Kanvou arregalou os olhos, incapaz de processar o que estava vendo. Então um casco gigantesco bateu no chão, o piso tremeu, e o Minotauro se anunciou com um rugido que engoliu a sala. Armas se materializaram em mãos trêmulas enquanto o grupo encarava o monstro. Um machado ensanguentado cravado na parede sumiu, reaparecendo no punho do Minotauro enquanto ele ergueu a arma para golpear. Ana percebeu com horror que era ali que eles morriam. Mas antes que alguém pudesse reagir, Jinyu se lançou para a frente. Nosso garoto mandou o grupo recuar enquanto disparava sozinho na direção do monstro, deixando o pânico atrás dele. Ana assistiu sem acreditar, incapaz de entender por que ele correria direto para a morte. Um minotauro atacou, esmagando o chão com força brutal, ladrilhos explodindo para cima quando Jinyu saltou. Ele ficou no ar acima da cabeça do monstro. Uma notificação piscou confirmando um desvio bem-sucedido, e Jinyu sorriu como se aquilo fosse exatamente o que ele queria. Havia um pequeno ferimento no ombro dele, e um novo alerta apareceu, um atributo oculto adquirido, Ruptura. Explicando que ele reduzia a diferença de nível contra inimigos mais fortes e a ampliava contra os mais fracos. Agarrando o chifre do monstro ao pousar, Jinyu percebeu que a diferença diminuía em um nível a cada 3 pontos nessa habilidade. Além disso, aquela habilidade era o melhor jeito de evoluir no nível 1. O Minotauro rosnou, olhos em chamas, enquanto Jinyu pousava leve. Era o único caminho que ele tinha aprendido através de tentativas e erros intermináveis. E a satisfação do esforço dele apareceu no rosto. Mas o Minotauro não parou. Ele atacou de novo. O machado desceu outra vez, e Jinyu desviou limpo. Notificações se empilharam rápido conforme Ruptura aumentava repetidas vezes, o corpo dele lembrando cada padrão de dezenas de milhares de esquivas passadas. Outro golpe, outra esquiva perfeita.
Jinwoo pensou que ele era um ex-jogador de alto ranking, dançar assim com a morte era como memória muscular que nunca envelheceu para ele. Cada evasão alimentava ainda mais o atributo, e nosso garoto disse que a força do Minotauro não valia nada se ele não conseguisse acertar. Atrás dele, o grupo encarava em choque. Eles perceberam rápido com quem iam ter que lidar se o Minotauro não interferisse. Ana entendeu tarde demais quem ela tinha tentado manipular. Ela não conseguia acreditar que estava tentando matá-lo e ficar com todas as recompensas só para eles. A garota pensou que devia ter enlouquecido. O Minotauro rosnou. Mas Jinwoo o chamou de lento demais. Ele teria que ser mais rápido se quisesse acertar um golpe limpo. O Minotauro, muito irritado, balançou o machado de novo, mais lento agora, ainda esperando conectar ao menos uma vez. A lâmina passou tão perto que cortou o pescoço de Jinwoo. Uma linha fina de sangue apareceu, e uma notificação o recompensou por evitar um ataque fatal no último segundo. Ruptura aumentou em 1 desta vez. Jinwoo olhou o alerta e decidiu que um arranhão por um ponto de atributo era uma troca justa, mas ele sabia que a margem tinha acabado. Um erro agora significava a morte. Nosso garoto olhou para o grupo encostado na parede e viu a verdade escrita no rosto deles. Eles já estavam se preparando para abandoná-lo. Yemin agarrou a mão de Ana, implorando para irem embora, enquanto Ana insistia que eles ficassem junto à parede para achar a saída e escapar juntos. Mas Jinwoo apareceu atrás deles e perguntou calmamente para onde eles achavam que iam. Ana se virou em terror. Nosso garoto apontou para o Minotauro atrás dele, só para explicar que, se eles queriam atributos também, deveriam entrar na luta. Ele disse que desviar de ataques concedia recompensas ocultas e que era mais fácil do que parecia. O Minotauro atacou de novo. Ana foi salva por Jinwoo no último segundo de novo. Mas, vendo tudo aquilo, Yemin levantou as mãos. E um golpe devastador varreu a sala, destruindo tudo no caminho. Shulsik desabou perto de uma poça de sangue. Ao mesmo tempo, lágrimas escorriam pelo rosto de Ana. Jinwoo sorriu de forma sombria e disse à garota que ela não podia ficar parada, precisava desviar e manter distância. Antes que o Minotauro pudesse responder, o labirinto mudou de novo. Blocos de pedra se ergueram, paredes se remontaram, e uma barreira deslizou entre Jinwoo e o monstro. Nosso garoto acenou casualmente, prometendo ver ele depois. A parede se fechou, deixando o Minotauro enfurecido sozinho, vapor saindo da boca enquanto ele esmagava o machado no chão, fazendo a masmorra tremer. Acima deles, as borboletas continuavam flutuando como se nada tivesse acontecido. Ana se curvou, ofegante, depois de ver todo aquele horror. Enquanto Shulsik resmungava que Minguk e Yemin estavam mortos e que eles podiam ter acabado igual a eles também. Jinwoo explicou com calma que a mariposa brilhante que ele tinha tocado antes estava atraindo o Minotauro, ou seja, ele provavelmente continuaria procurando por eles. Ana perguntou por que ele faria uma coisa tão imprudente. Jinwoo ficou confuso por ela perguntar aquilo depois de ele já ter explicado, mas respondeu de novo, simplesmente porque aumentava os atributos dele, obviamente. Nosso garoto pegou uma faca do chão e explicou que cada mudança do labirinto dava tempo para descansar e se recuperar. Quando Ana perguntou quanto tempo eles teriam que ficar ali, Jinwoo apontou o dedo para cima e disse, 1 mês. Os dois quebraram. 1 mês no inferno daqueles não era uma opção para os membros restantes do grupo. Então decidiram se separar, explicando que o monstro não os perseguiria se fossem por caminhos diferentes. Jinwoo pensou a respeito e concordou que isso funcionaria. Mas aí veio a pergunta seguinte, para onde eles iriam e onde se esconderiam? Por que andar sem rumo num labirinto que mudava o tempo todo era ainda mais perigoso do que ser caçado por um Minotauro? Essa percepção bateu forte nos membros do grupo. Sabendo que não havia fuga, nem esconderijo, quando um deles perguntou se Jinwoo sabia a saída, nosso garoto respondeu que conhecia aquele labirinto melhor do que qualquer um, e isso significava que ele também sabia o caminho para sair. Ana engoliu em seco. Eles não tinham escolha. Quando ela ia dizer que o acompanhariam, Jinwoo a interrompeu. Ele levantou um dedo e lembrou a eles que nada neste mundo era de graça, nem uma passagem de ônibus.
A faca parou a um palmo do rosto de Ana enquanto Jinwoo exigia com confiança todas as moedas deles. Em algum lugar na Torre das Provações, outra batalha passava na tela, goblins voando para trás sob golpes de escudo, espadas brilhando, sangue espirrando. O vídeo congelou numa pose vitoriosa, comentários inundando enquanto as visualizações passavam de 1 milhão. Um homem no laptop riu, dizendo que o que eles fizeram realmente tinha funcionado. As pessoas estavam mesmo loucas pelo vídeo. Outro mencionou que só a luta com goblins rendeu 1000 moedas. Mas o cara acreditou o esforço do grupo. Enquanto outro brincou que a edição fazia parecer uma corrida solo, o cara de óculos apontou que todo mundo achava que ele tinha lutado sozinho contra todos aqueles goblins, mesmo que todos eles tivessem dado um monte de bufos para ele. E ninguém nem percebeu, mas o clima mudou na hora. Um espectador arqueou a sobrancelha quando um usuário chamado Hilman Baldmari largou um comentário negativo, e o homem enfaixado gemeu dizendo que alguém estava estragando o clima. Outra voz tentou acalmá-lo, dizendo que este mundo sempre esteve destinado a ser monopolizado por pioneiros excepcionais. Mas antes que alguém discutisse, uma notificação apareceu. Um novo vídeo tinha entrado no Hall da Fama, e o ranking do grupo despencou na hora. O homem de venda nos olhos, Min Van, se inclinou para a tela, exigindo uma explicação. A miniatura mostrava uma faca brilhando sob o título sobre fortalecer um item 10 vezes pela primeira vez na história. E os comentários eram esmagadoramente positivos. As visualizações passaram de 1 milhão em minutos. Voltamos ao que aconteceu 10 minutos atrás. Jinwoo cruzou os braços e exigiu a atenção do grupo. Eles precisavam fazer alguma coisa em vez de só ficar parados. Nosso garoto mandou o grupo embora com um gesto, ordenando que juntassem musgo, preparassem cama e encontrassem lenha como se aquilo fosse só mais uma viagem de acampamento no inferno. Shul-sik concordou sem retrucar e saiu, rangendo os dentes ao olhar para trás, vendo o sorriso irritante de Jinwoo acenando em despedida. Quando ficou sozinho, Jinwoo chamou a janela da loja. E na hora o sistema mostrou a loja para ele. Ele foi recebido, já que tinha 5.000 moedas para gastar. Itens flutuaram diante dos olhos dele, cartas de tarô encantadas, um fragmento gasto de chave de bronze, ambos de rank F. Uma peça de roda de carroça, de rank E, e um pergaminho de aumento de sorte, de rank F. Para qualquer um, aquilo tudo era lixo. Para ele, eram peças úteis. Jinwoo confirmou as compras sem hesitar, sabendo que o valor real não estava nos itens em si, mas em como seriam usados. Energia azul explodiu enquanto nosso garoto combinou imediatamente a chave, as cartas de tarô e o fragmento da roda. O sistema anunciou sucesso. Uma roda da fortuna da deusa da sorte se materializou, incompleta, mas poderosa o bastante para maximizar a sorte por 10 minutos, uma única vez. No entanto, havia uma condição. Como ainda estava incompleta, haveria uma restrição de uso, dependendo do que o usuário tirasse. Jinwoo viu aquilo surgir acima da cabeça, totalmente ciente de que sorte sem limites era quebrado demais. Mas sem saber qual era o limite da restrição, poderia se tornar inútil de repente. Ainda bem que nosso garoto conhecia o limite. A roda girou, uma notificação piscou, sorte máxima atingida, e assim, pergaminhos selados despencaram. Jinwoo tinha conseguido 10 pergaminhos de aprimoramento, famosos por falhar, com taxas de sucesso menores que 0,0001%. Mas nosso garoto sabia melhor. Quando o atributo de sorte estava no máximo, os pergaminhos agora mostravam 100% de taxa de sucesso. Jinwoo sorriu e alimentou cada pergaminho na adaga. Notificações apareceram uma após a outra. A adaga brilhava cada vez mais a cada sucesso. Até o sistema declarar que uma adaga antiga tinha chegado ao mais 10. Que era o nível máximo para aquela adaga. Outra mensagem veio em seguida. Jinwoo foi o primeiro no servidor coreano a criar um item desses, ganhando 5.000 moedas. E veio a notificação mais importante. A conquista dele garantiu destaque no Hall da Fama. Jinwoo testou a arma com alguns golpes, apoiando-a no ombro, satisfeito. Finalmente, algo realmente valioso tinha caído nas mãos dele. Dias se passaram.
No 10º dia naquele pesadelo vivo, Shulsik e Ana estavam sentados perto do fogo, abraçando os joelhos, sobrevivendo numa cama feita de musgo e cogumelos. Ana olhou com nojo enquanto Shulsik comia um cogumelo, mas quando Ana olhou para Jinwoo dormindo tranquilamente ao lado da fogueira, memórias de ataques do Minotauro e paredes do labirinto desabando voltaram. A vida tinha virado uma luta constante na beira da morte. E esse desgraçado ali do lado lidava com tudo que o labirinto jogava neles como se não fosse nada. Ana sussurrou que eles morreriam se aquilo continuasse, e Shulsik concordou, chamando Jinwoo de um demônio que os descartaria no momento em que fosse conveniente. Comentários anônimos piscavam diante dos olhos de Ana, alguns dando conselhos, outros só assistindo. A maioria dizia para ela ficar ao lado de Jinwoo. Os comentários diziam que nosso garoto era claramente melhor do que eles, e que eles não sobreviveriam nem um segundo sem ele. Alguns acrescentaram que Jinwoo provavelmente já tinha chegado ao 10º andar antes. Uma pessoa chamou Jinwoo de psicopata. Ele sorria para eles todo dia, mesmo sabendo que eles estavam tentando matá-lo. Aquilo era outro nível. Ana, vendo todos aqueles comentários, perguntou baixinho se alguém tinha encontrado informações sobre Jinwoo. A resposta foi não, nenhum canal, nenhum blog, nenhum vídeo, nenhum número de telefone, tudo bloqueado. Era como se alguém tivesse hackeado ele e roubado tudo. O coração de Ana afundou. Ela pensou no quão inúteis eram as pessoas lá fora tentando ajudá-la. Então a garota decidiu perguntar se o irmão mais velho dela sabia da situação e o que a Guilda Corvo achava disso. Só para ouvir que levaria 3 semanas para localizá-los. 3 semanas parecia uma sentença de morte. Naquela noite, enquanto Jinwoo dormia de costas para o fogo, Ana tomou sua decisão. Ela sussurrou que, se matassem ele e aguentassem até a ajuda chegar, poderiam escapar daquele inferno. Mas a garota não sabia como eles conseguiriam sequer matar ele. Shulsik, sem hesitar, pegou uma pedra, resmungando que um crânio rachado sempre terminava do mesmo jeito. Ana o parou. Ela lembrou que a velocidade de reação de Jinwoo era monstruosa, que até um ataque furtivo provavelmente falharia. Quando Shulsik exigiu outra opção, Ana enfiou a mão na bolsa e puxou uma única gota de veneno, o ferrão de uma vespa gigante, letal o bastante para matar 100 trolls. O sorriso dela era frio. Mais tarde, Jinwoo estava sentado, olhando para o prato, deprimido. O cardápio de hoje era de novo musgo e cogumelos fritos numa tábua de madeira, a cena parecendo um filme de sobrevivência que deu muito errado. Ana comentou que não havia mais nada para comer. Se quisesse, Jinwoo podia pegar morcegos ou mariposas. Jinwoo comeu sem dizer nada. Naquele exato momento, um sorriso se formou no rosto de Ana, e os espectadores anônimos comemoraram quando ele engoliu. Então o prato escorregou e caiu no chão com todos os cogumelos. Só que não era o prato de Jinwoo, era o de Shulsik. Líquido negro escorreu da boca dele enquanto ele agarrava a garganta, veias saltando, o corpo convulsionando de dor. Ana gritou ao se levantar, olhando para Shulsik. Fumaça escura começou a sair da boca dele, e ele continuava lutando para respirar. Ana virou para Jinwoo, exigindo saber se ele sabia do veneno. Jinwoo olhou para ela com calma e a chamou de idiota. Perguntou se eles realmente acreditavam que ele comeria uma comida entregue tão casualmente. O corpo de Shulsik escureceu enquanto Jinwoo explicou que tinha trocado os pratos quando eles não estavam olhando. Nosso garoto invocou uma janela de denúncia e acrescentou, sem emoção, que transmitir ao vivo escondido também era ilegal. Eles precisavam da permissão dele primeiro. Ana gritou e exigiu provas. E naquele momento, a câmera nem precisou se mover, porque a verdade já estava sufocando a sala. Choque atravessou o chat anônimo quando ficou claro que Jinwoo tinha notado a transmissão. Em vez de Ana, eles estavam mais aterrorizados com a ideia de o nosso garoto ir atrás deles ou não. Jinwoo olhou a janela do sistema, lendo com calma que transmissões ao vivo só eram permitidas durante lutas contra chefes e que qualquer trapaça seria punida sem misericórdia. O sistema perguntou educadamente se ele queria registrar uma denúncia por atividade ilegal. No entanto, caso não existisse tal atividade, o denunciante receberia uma penalidade. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Enquanto Jinwoo lembrava, quase gentilmente, que durante uma transmissão, expressões faciais importavam, e naquele momento,
A decepção dela estava óbvia demais. Ele confirmou a denúncia. Um aviso brilhou ao redor de Ana quando o sistema anunciou que a solicitação de denúncia tinha sido aceita, e todas as contas anônimas sumiram num instante. Atrás dela, a tela da transmissão ao vivo se dissolveu, os espectadores sendo expulsos um a um até não restar um único. Mas a pior parte foi que todos os espectadores, que eram usuários anônimos, agora tinham seus nomes visíveis. Cada comentário. O sistema ainda completou com um último insulto: aqueles espectadores foram banidos por um mês, e reincidência significava exclusão permanente. Ana encarou a tela vazia, sussurrando como aquilo tinha acontecido. Então a punição escalou. Um novo aviso declarou que a multa tinha sido substituída por um destino cruel. Ana se virou a tempo de ver o Minotauro marchando pelo corredor, machado arrastando como uma sentença de morte. O monstro virou a esquina, os viu e rugiu enquanto avançava. Ana se escondeu atrás de Jinyu, mão junto ao peito, perguntando desesperada se nosso garoto lutaria de novo. Mas a garota não ficou só ali. Ela também tocou as costas de Jinyu, tentando ativar comunhão para manipulá-lo e fazê-lo ajudá-la. E evitou mostrar isso por trás de uma pergunta casual: para onde ela deveria correr para se esconder? Jinyu se virou para ela, chamando de audácia alguém que acabou de tentar envenená-lo agora implorar por proteção. Ana apertou o peito, insistindo que até agora Jinyu sempre dizia a ela o que fazer, o medo estampado no rosto. Jinyu começou a explicar o motivo quando o sistema soou. As condições para copiar a habilidade comunhão dela tinham sido cumpridas. 240 horas juntos e ficar a sós com Ana depois que esse tempo passasse. Ambas cumpridas. Jinyu olhou para baixo, com desprezo aberto, e disse que não precisava mais dela. Um livro de habilidades apareceu acima dele enquanto o sistema anunciava a cópia bem-sucedida da habilidade Comunhão, Rank C. Ana não conseguia entender o que Jinyu queria dizer com não precisar mais dela. Então avisou que nosso garoto se arrependeria, citando desesperadamente o irmão mais velho dela da Guilda Corvo. O machado do Minotauro bateu no chão, e Jinyu se lançou no ar. Ana assistiu horrorizada enquanto Jinyu se movia no ar acima do monstro e pediu que ela prestasse atenção na diferença entre ele e aquela guilda idiota. Os olhos dele e a adaga começaram a brilhar em roxo enquanto ele perguntou a Ana qual dos dois ela achava que deveria temer mais. Com movimentos rápidos, Jinyu desceu, a adaga brilhante cortou para baixo, rasgando a parte de trás da cabeça do Minotauro. O ferimento era raso, mas era real. A besta esmagou a parede em retaliação, forçando Jinyu a recuar enquanto pedra desmoronava sob os pés dele. Nosso garoto percebeu que o dano vinha do atributo Ruptura, mas matar o monstro de vez ainda não era uma opção. O machado assobiou ao passar por ele, forçando uma esquiva deslizando, e Jinyu apertou o maxilar. O elemento fogo ativou, chamas avançando contra o Minotauro e obrigando-o a se proteger com o machado. Quando o Minotauro limpou o fogo, Jinyu já tinha passado por ele. E nosso garoto golpeou as pernas dele e fez o monstro cair em um joelho. Jinyu mandou o Minotauro se acalmar, apertando o punho enquanto observava que músculos mais duros significavam carne mais dura. E ele não gostava da carne assim. Então nosso garoto pensou, sorrindo, que estava na hora do Minotauro mostrar a carta na manga que vinha escondendo esse tempo todo. Vapor saiu da boca do Minotauro enquanto ele preparava o último recurso. O sistema anunciou que o guardião do labirinto, Minotauro, tinha ativado a habilidade de nível 10, Berserker. Músculos incharam, cascos estilhaçaram pedra, energia verde cobriu chifres e machado, e o monstro rugiu enquanto o poder disparava. Ana cerrou os dentes, se perguntando como era possível derrotar algo assim. Um vermelho profundo queimava nos olhos do Minotauro quando ele terminou a transformação Berserk. A habilidade Berserker tinha aumentado o poder de ataque, a velocidade de ataque e a agilidade do Minotauro em 30%. Duraria por 5 minutos. Mas outra notificação apareceu quando o Minotauro ganhou a capacidade de falar. A primeira coisa que saiu da boca dele foi chamar Jinyu de humano, prometendo despedaçá-lo e triturá-lo até virar pó. Para que ele nunca mais conseguisse voltar para dentro daquela masmorra.
A adaga de Jinyu cintilou com um nevoeiro roxo enquanto ele observou que a eficiência mágica do Minotauro tinha melhorado. Não estava tão ruim agora. Então nosso garoto sorriu e mandou o monstro vir. O Minotauro berrou de raiva, dizendo que o esmagaria enquanto o machado descia. Mas Jinyu bloqueou de frente. De novo, ele aparou, desviou e devolveu cada golpe. Sem mais esquivar, encarando força com força, Ana observou sem acreditar enquanto Jinyu aguentava golpes que teriam apagado guildas inteiras. Suor escorreu pelo rosto da garota enquanto ela o chamava de insano. Aquilo não era um monstro qualquer. Era um monstro-chefe que tinha ativado uma habilidade de nível 10, e ainda assim, esse maluco não só estava redirecionando aqueles ataques. Ele também estava sorrindo enquanto fazia isso. As lâminas se cruzaram de novo, e Jinyu começou a lembrar de uma memória. Uma memória de se afogar em impotência, que ele já tinha vivido antes. Fora e dentro do jogo, parecia que não importava o quanto Jinyu tentasse, no fim dava em nada. Mas finalmente, desta vez era diferente. Jinyu tinha conseguido 57 pontos de ruptura. E o mundo finalmente estava respondendo a todo o esforço dele. Outra parada, outro aumento em ruptura, pedra explodindo sob o golpe perdido do Minotauro. Jinyu avançou. Cortes rápidos como relâmpago vieram em sequência, empilhando feridas pelo corpo do monstro. Mas o Minotauro só zombou, dizendo que era tudo truque e que não restava uma única ferida real no corpo dele. O punho dele disparou para frente, a luz piscando enquanto uma onda de choque explodia com a velocidade do soco. Mas o punho parou a centímetros do rosto dele. Jinyu, sabendo que aquilo ia acontecer, não mexeu um músculo. O sistema anunciou que Berserker tinha acabado. Jinyu observou com calma que tinham se passado 5 minutos. Ele continuou explicando que Berserker queimava tudo de uma vez, empurrando o usuário além dos limites, antes de prender o usuário em um estado suspenso. Um Minotauro caiu xingando e rugindo, enquanto um aviso do sistema apareceu sobre uma penalidade de 24 horas. Jinyu conferiu os atributos, 57 pontos de ruptura, o suficiente para diminuir uma diferença de 19 níveis. Ele sorriu, já planejando o próximo passo. O objetivo dele era chegar a 100 pontos em 20 dias. Ana espiou, perguntando se tinha acabado. Jinyu respondeu que a habilidade Berserker tinha terminado, mas o monstro só estava congelado temporariamente. Quando a garota percebeu que ele voltaria depois que o labirinto mudasse e um dia passasse, o horror tomou o rosto dela. Jinyu levantou 2 dedos e lembrou que ainda faltavam 20 dias. E assim, esses 20 dias passaram num piscar de olhos. O chão de pedra se quebrou de novo. O Minotauro ergueu o machado, e Jinyu desviou casualmente do golpe mortal pela direita, enquanto chamava em voz alta cada ataque do Minotauro, direto da memória dele. Depois de repetir aquilo tantas vezes, a cada esquiva, o atributo ruptura agora só aumentava 0,015. O sistema soou de novo quando Jinyu saltou para cima, evitando por pouco um corte baixo. E desta vez a mensagem bateu diferente. O atributo ruptura tinha subido até 100. Jinyu finalmente tinha conseguido. O Minotauro rugiu de fúria mais uma vez, se atirando para frente. Só para o soco de Jinyu bater inutilmente no queixo dele enquanto a força do monstro continuava drenando a cada atributo que ele ganhava. Jinyu zombou do Minotauro sem rodeios. O pé dele pressionou o chifre contra a pedra enquanto ele se colocava sobre o monstro derrotado e anunciou calmamente que o tempo deles juntos tinha acabado. Nosso garoto virou a cabeça e olhou para Ana, dizendo que era hora de decidir o que fazer com ela. A garota apertou o peito em pânico, perguntando o que aquilo significava. Só para ouvir que Jinyu agora estava recrutando estagiários para algo que ele chamava de companhia veterana. A boca de Ana ficou aberta, e ela repetiu o que ele tinha dito. Vendo isso, Jinyu declarou com raiva que a garota não parecia tão interessada. Então os olhos de Ana se acenderam enquanto ela gritava que estava muito interessada, dizendo que sempre quis entrar numa coisa assim. Jinyu elogiou o entusiasmo dela e perguntou o que ela realmente podia oferecer, forçando-a a vender as próprias habilidades na hora, como se estivessem numa entrevista de emprego. A garota pressionou a mão no peito e insistiu que a habilidade comunhão dela seria inestimável para comunicação e sociabilidade.
Jinwoo ergueu uma sobrancelha, sem se impressionar, observando que ele já tinha dominado aquela habilidade. Então ela precisava encontrar outra coisa. Ana jurou que nunca o trairia, enquanto Jinwoo se aproximava. Nosso garoto se colocou sobre ela e a chamou de uma decepção completa. Quando ele deu a entender que um veredito sobre o estágio estava vindo, Ana desabou, implorando por mais tempo. Sorrindo com crueldade, Jinwoo estava prestes a fechar o acordo. E algo finalmente saiu da boca de Ana. O pânico tomou conta quando ela gritou que daria a ele o anel de Brown. Agarrada à perna dele, implorando para poupar a vidinha dela, a garota soltou que o irmão dela ia trocar aquilo com a China. Jinwoo estreitou os olhos, se perguntando como um item daqueles foi parar nas mãos da Guilda Corvo. O anel dourado com a gema vermelha era um dos melhores itens do primeiro andar, aumentando velocidade, resistência mágica e suprimindo a magia dos monstros. Graças ao olho da verdade, Jinwoo viu que Ana não estava mentindo. Ela claramente já não o subestimava e agora realmente tinha medo dele. Colocando uma mão no ombro dela, nosso garoto a parabenizou por ter oficialmente virado estagiária da companhia veterana. Enquanto isso, tudo que Ana conseguia pensar era que a vida dela finalmente estava segura. Erguendo 3 dedos, ele estabeleceu as regras. Estagiários não recebem pagamento, resposta imediata quando chamados e um contrato. Ana piscou, confusa. Ela tinha mesmo que preencher algum formulário? Jinwoo respondeu com ações. Ele ativou rapidamente a memória do mundo enquanto a notificação do sistema aparecia. O mundo reagiu, e todas as memórias se abriram atrás dele como uma biblioteca gigantesca. Os ícones das habilidades Elemento Fogo e Comunhão se formaram nas mãos dele antes de se fundirem. O painel do sistema apareceu de novo enquanto as duas habilidades de nível 1 agora se fundiam. Uma esfera azul apareceu, e Jinwoo avisou que ia arder um pouco. O sistema anunciou uma nova habilidade, Marca da Alma. Jinwoo colocou a mão no ombro de Ana enquanto ela tremia, perguntando se aquilo era mesmo um contrato. Nosso garoto ergueu a mão brilhante e perguntou se a garota realmente achava que eles assinariam um contrato com papel. Então Jinwoo a parabenizou de novo por entrar na empresa como estagiária, enquanto tudo o que Ana conseguiu dizer foi para ele esperar. A garota gritou quando a marca foi gravada no rosto dela, o labirinto ecoando com a dor. O ícone de Marca da Alma apareceu, com a descrição clara: o alvo deve obedecer às ordens do usuário, e desobediência significava queimar por dentro. Momentos depois, os portões do labirinto se abriram, declarando que o labirinto do primeiro andar tinha sido concluído pela primeira vez. Ana caiu na grama, rindo de alívio por ter sobrevivido. E por ver a luz do sol depois de tanto tempo. A notificação do sistema apareceu, avisando que o feito dele seria enviado ao Hall da Fama amanhã. Então o sistema os recompensou com 5.000 moedas, deixando Ana ainda mais aliviada ao ver que todo aquele sofrimento pagava tão bem. Jinwoo chamou a estagiária, e ela voltou imediatamente e respondeu ao diretor. Mas então Ana reviveu um momento familiar quando Jinwoo exigiu cada moeda. Desta vez, não houve resistência enquanto o ouro fluía para a janela de status dele, empurrando nosso garoto para além de 10.000, provavelmente mais do que qualquer outro jogador vivo. Apontando para ela, Jinwoo ordenou que o anel de Brown fosse entregue em 3 dias. Quando ela protestou dizendo que 3 dias era pouco, Jinwoo reuniu energia azul e reduziu o prazo para 2. E queimou uma marca em formato de mão no rosto dela, arrancando a promessa. Em outro lugar, telas de notícias acenderam quando um oficial anunciou que a Guilda Dangun, a guilda mais forte da Coreia, planejava desafiar o chefe do terceiro andar. Emblemas brilharam, orgulho inflando quando declararam que até os Estados Unidos e o Japão estavam tendo dificuldade para limpar o chefe do terceiro andar. Então agora era a vez da Coreia do Sul. Jinwoo assistiu e pensou que eles iam se arrepender de correr. Depois de só um mês, eles já estavam desafiando o terceiro andar. Nosso garoto sabia que a correria era para acumular recursos antes de qualquer um chegar lá. Mas eram 90 dias por andar. Jinwoo decidiu em silêncio que ainda não havia necessidade de subir correndo. Ninguém precisava pisar no segundo andar, muito menos no terceiro. Ele já sabia o que acontecia quando a dificuldade era forçada rápido demais, antes de se construir uma base sólida. Mais cedo ou mais tarde,
você bate numa parede. E quando essa parede fica na sua frente, não existe truque esperto para atravessar. A única opção é recomeçar do começo. Jinyu entendia isso melhor do que qualquer um. Porque, embora os monstros desses andares fossem perigosos, o que esperava acima era outra coisa completamente diferente. A pressão seria esmagadora. A dificuldade, implacável. E desta vez, não existia botão de reinício depois da extinção da humanidade. De volta à cidade, luzes brilhavam no apartamento enquanto Jinyu se preparava para reunir informações confiáveis sobre o que tinha acontecido naquele mês primeiro. Sacos de lixo estavam empilhados perto da porta quando ele abriu o celular e pesquisou no fórum da comunidade da Torre das Provações. E, como Jinyu esperava, o que encontrou só estava disponível por meio daquelas pessoas. Num café, um homem de cabelo cinza claro se apresentou como Lee Taemin, também conhecido como Ryuman Baldmari, seu avatar segurando um coquetel Molotov. Uma garota de cabelo preto chamada You Yonva veio em seguida, se chamando de Nuclear Fist of Bulgvan District, com o avatar absurdamente equipado com luvas de boxe e uma boia inflável. Jinyu encarou, percebendo quanto os antigos companheiros dele pareciam pouco com os próprios personagens. Há só 2 anos, eles estavam em um grupo no jogo Torre das Provações. E agora, na vida real, o olho da verdade ativou, revelando todas as informações de Taemin. Como esperado, ele tinha a habilidade Rei das Máquinas, poderosa e ideal para batalhas grandes. O único defeito talvez fosse o consumo de mana. Então veio a janela de status de Yonva. Ela mostrava a habilidade única dela como maestria em Taekwondo, perfeita para depois de combate corpo a corpo. Então nosso garoto sorriu, percebendo que eles tinham se juntado porque estavam quase no mesmo nível. Um aviso lembrou que copiar a habilidade só seria possível se eles chegassem juntos ao 20º andar. Então Taemin cutucou ele, dizendo que era a vez dele. Jinyu começou a se apresentar, constrangido. Mas quando teve que dizer o nome dele no jogo, ele parou. Então nosso garoto admitiu a verdade sombria. O apelido dele era Pop Fart, um nome que ele tinha inventado 11 anos atrás. Sentando, ele acrescentou que tinha 27 anos e costumava fazer stream na Paprika TV. A mandíbula de Taemin caiu, surpreso, dizendo que já tinha assistido streams na Paprika TV antes. Jinyu só sorriu e descartou, dizendo que já tinha parado de fazer stream. Taemin tentou aliviar o clima, dizendo que eles finalmente podiam relaxar já que jogavam juntos havia anos, e Yonva sentiu ao lado dele como se isso resolvesse tudo. Jinyu ouviu, mas a mente dele foi para outro lugar, o sorriso de Jongsu, os olhos em chamas de Ana, pessoas que falavam com carinho enquanto afiavam facas pelas costas. Mesmo assim, sentado ali, cercado por velhos companheiros em vez de hipócritas polidos, nosso garoto percebeu uma coisa. Pela primeira vez em muito tempo, ele realmente se sentiu à vontade. Diante do holograma da Terra, um tabuleiro de xadrez flutuava entre eles, e Jinyu absorveu em silêncio tudo o que tinha perdido enquanto esteve no labirinto. A ascensão e queda de grandes guildas, tendências de streaming mudando, e um grupo de figuras mascaradas de manto que se chamavam demos, que sequestravam pessoas para farmar ouro. Taemin arqueou a sobrancelha, finalmente perguntando se Jinyu tinha mesmo sumido por um mês inteiro. Quando Jinyu confirmou, Taemin perguntou na hora se nosso garoto já tinha feito o teste. Com a colher a meio caminho do sorvete, Jinyu desviou com uma pergunta própria: que teste? No instante seguinte, um táxi se arrastava pelo trânsito. Lá dentro, Taemin explicou que quando a torre apareceu, os jogadores entraram em massa, mas as mortes dispararam do 2º andar em diante. A torre pairava acima, e a Associação dos Despertos respondeu restringindo o acesso, só quem passasse no teste poderia entrar. Yonva ergueu o pulso, mostrando o código de barras de verificação que a Associação dos Despertos agora emitia. Jinyu se lembrou do rosto do presidente Sangjin quando as peças se encaixaram. Sangjin não estava só reduzindo baixas, ele estava coletando poder recrutando gente forte que se escondia nas sombras. E Jinyu sorriu de leve, já planejando como usar aquele sistema contra ele mesmo de um jeito que o beneficiasse.
O táxi parou no prédio da Associação dos Despertos, o emblema brilhando bem alto enquanto os jogadores formavam fila para serem avaliados. Os que ficavam abaixo de F eram carimbados como fracasso, barrados permanentemente do segundo andar, enquanto aplausos explodiam para quem passava. Jogadores de ranking alto eram cercados na hora por guildas de elite, e Jin-Yoon notou os 3 tipos de pessoas reunidas ali: os desesperados, rezando para entrar, os repórteres caçando manchetes, e os exibidos que queriam que o mundo inteiro visse o poder deles. Park An apareceu entre eles, andando confiante ao lado do irmão, Park Ajin, da guilda Corvo Negro, câmeras piscando como fogos de artifício. Todo repórter já tinha marcado Ana como a que sobreviveu 1 mês no labirinto. Atrás deles vinha Kim Ki-tae, carrancudo, enquanto os jornalistas se amontoavam. Ele era da guilda Pai Combatente. E os jornalistas não queriam perder uma única chance de fotografá-los. Mas Kim Ki-tae, irritado, exigiu espaço, perguntando por que tinha tanta gente ali. Park Ajin respondeu que eles provavelmente não queriam perder a chance, então estavam só esperando as pessoas entrarem na associação. Mas Kim Ki-tae não tinha tempo a perder. Ele disse que não podiam passar o dia todo ali enquanto os repórteres esperavam. Então Kim Ki-tae lançou um olhar ameaçador para os irmãos e acrescentou que só estava ali por causa dos irmãos da guilda Corvo Negro, e ameaçou os dois, dizendo que eles sabiam o que aconteceria se estragassem o que vieram fazer. Ana e Ajin prometeram rápido que atenderiam às expectativas. A segurança começou a abrir caminho, empurrando a multidão, até chegarem em Jin-Yoon e nos antigos companheiros dele. Um guarda apontou para ele, ordenando que ele saísse do caminho. Ou ele era surdo ou algo assim. Jin-Yoon perguntou com calma por que deveria sair, lembrando que ele tinha um número e estava esperando a vez dele. Ajin empurrou o guarda para o lado, irritado, dizendo que ele era incompetente, e então voltou a olhar para Jin-Yoon. Ele apontou um dedo, avisando que Jin-Yoon estava cometendo um grande erro. Alguém na multidão chamou Jin-Woo de louco. Todo mundo achava que nosso garoto tinha desejo de morrer ou coisa do tipo. Por que quem ousaria enfrentar Park Ajin da guilda Corvo Negro? Ao ouvir o nome de Ajin, Jin-Yoon percebeu que aquele era o irmão da estagiária dele. Nosso garoto não se moveu nem 1 centímetro. Os olhos dele brilharam quando o olho da verdade ativou, e o status completo de Ajin surgiu à vista. 26 anos. Nível 8. 1580 moedas. Habilidade única golpe crítico, com habilidades como furtividade e aceleração. Mas então o sistema sussurrou algo muito mais interessante. Se Jin-Yoon maximizasse a barra de amizade com Park Ajin, ele poderia copiar a habilidade única dele. Se, em vez disso, fizesse Ajin odiá-lo, poderia copiar uma das habilidades dele. A segunda opção interessou nosso garoto. Enquanto Ajin continuava discutindo, Ana correu até lá. O rosto dela perdeu a cor quando reconheceu Jin-Yoon. Ajin explodiu, irritado, chamando ele de lunático que se recusava a sair do caminho. Jin-Yoon não discutiu. Ele estendeu a mão sem pressa, segurou o dedo indicador de Ajin e quebrou como se fosse um pensamento do qual ele não precisava mais, um sorriso calmo se formando nos lábios do nosso garoto. E é exatamente aí que este episódio termina. Um único estalo. Um único sorriso. E uma guerra que acabou de encontrar seu gatilho. Se você curtiu este episódio, conta para a gente nos comentários. Assim como o sistema, a gente sempre está de olho nas reações. Vejo vocês no próximo.